Mas vamos lá. Bom, então, a gente está começando aqui essa trilha de carreira, é uma jornada mesmo, como a Suane falou, né? Acho que é uma vez que você começa nessa trilha, nessa jornada, você não volta mais, tá? Então, é um caminho sem volta essa trilha, tá? Então, aproveitem, porque é uma jornada de autoconhecimento, né? Quando a gente começa a trabalhar o nosso CV, o nosso LinkedIn, é uma jornada de autoconhecimento e vocês vão entender o porquê, tá? Bom, vamos lá. Quem sou eu? Vamos começar aqui. Eu já vou começar. Gente, eu não consigo ver vocês no modo apresentação, tá? Então, vocês não façam joinha, nada disso. Vocês me interrompam mesmo com a voz, tá? E tá tudo bem, não tem problema não, tá? Bom, vamos lá. Quem sou eu, né? Então, que aí a gente já vai puxar aí um tema do currículo, tá? Então, vamos lá. A Natália é uma pessoa resiliente, é uma pessoa, né, hands-on, que né, a famosa mão na massa, uma pessoa que gosta de novos desafios, uma pessoa curiosa, gosta de aprender, de ler, gosta de trabalhar em equipe e é proativa. Né? O que eu disse aqui? Não disse nada, né, gente? Assim, quem sou eu? Isso aqui é tudo muito passageiro, né? Por isso que eu falei, que eu coloquei em nuvem. Isso aqui tudo é nuvem, passa, porque isso aqui não sou eu, isso aí é estado, né? Então, eu ser uma pessoa resiliente, dá mais tempo de pandemia, gente. A gente nunca a gente está, né? Então, tem um monte de gente perdendo ainda parente, amigos, e não tem como você ser resiliente no momento desse, né? Então, novos desafios? Será que a gente sempre quer novos desafios? Acho que tem uma hora na nossa vida que a gente dá uma acalmada, né? Que, sei lá, a gente tem outras prioridades. A prioridade é cuidar da família, cuidar da carreira, cuidar do corpo, cuidar da mente, enfim. E aí você não quer mais novos desafios, né? Você tem tanto desafio na sua vida pessoal que, né, também vai querer na vida profissional, né? Hands-on, né? Que todo mundo fala, a pessoa que coloca a mão na massa. Nem sempre isso é bom, gente, também. Dependendo da vaga, isso não é bom. Tem vagas que você tem que delegar, você tem que aprender a fazer com que as outras pessoas façam. Então, isso tudo aqui para dizer que isso aqui não sou eu, isso aqui pode ser um estado momentâneo, tá? E aí, com essas palavras que eu coloquei aqui, eu queria que alguém tentasse me apresentar, né? Você sendo RH, me apresenta para o gestor da vaga. Fala, quem é a Natália? Me vende para esse gestor. Fala, a Natália é uma pessoa, sabe, gestora. A Natália serve para essa vaga porque ela é proativa, ela trabalha em equipe, ela quer novos desafios, ela é curiosa. Sabe o que o gestor vai responder para você? Nada disso presta para mim. Eu preciso de uma pessoa que tenha inglês avançado, que saiba Excel, e uma pessoa que entenda das ferramentas que eu tenho aqui hoje. Porque se é uma pessoa proativa, mas que não entende da ferramenta de Power BI, por exemplo, 100% da empresa é Power BI. A pessoa que não entende de Power BI, e aí o meu time é pequeno, eu não tenho ninguém para ensinar, essa pessoa não serve para mim. Então, né, com essas palavras que eu soltei aqui, a gente não vende ninguém, a gente não se vende, isso aqui não quer dizer nada da gente, tá? Isso aqui serve para as pessoas que conhecem a gente descrever a gente, né? Quando você fala de um amigo seu, nossa, ele é muito legal, né? Então, né, são pessoas, requer muita intimidade, muita proximidade, e tem momentos e momentos, né? Não sou sempre legal, né? Então, pode ter um dia que eu não estava muito legal e uma pessoa me conheceu naquele dia, ela tirou uma foto minha não muito boa, né? Então, é isso. Então, quem sou eu de verdade? Vamos lá, né? Então, isso aqui eu falei que é tudo nuvem, isso aqui tudo passa. Então, né, isso aqui não tem nada a ver com quem sou eu. Vamos lá. Bom, quem sou eu? Então, vamos lá, me começando a minha apresentação. Eu sou natural de Santos, aqui em São Paulo, no litoral de São Paulo, tá? Isso é um fato, isso não vai mudar. Com Covid, sem Covid, eu nasci em Santos, tá? Bom, eu sou formada em engenharia química. Eu trabalhei muitos anos com o setor de óleo e gás e petróleo, que foi onde eu conheci a Clícia. Bom, eu atuo com RH e recrutamento de seleção desde 2017, tá? Já trabalhei em vários segmentos, não só em energia, óleo e gás, como eu mencionei antes, mas também em bens de consumo e tecnologia de dados, que é a empresa que eu estou agora, né? Eu trabalho com a empresa de dados, né? A gente trabalha com estudos de mercado. E eu estou participando, né, da CAIS, ajudo a CAIS, dou suporte desde outubro de 2021, um convite muito singelo e da Clícia, né? Então, isso sou eu. Então, agora você consegue, qualquer pessoa consegue me vender para qualquer pessoa. Olha, Natália, não, ela é formada em engenharia, então você precisa estar no pré-requisito de ser formada em engenharia,
né? Ela já trabalhou com vários segmentos, que é interessante para a vaga, né? Ela está trabalhando com recrutamento e seleção, que é o que essa vaga precisa. Então, assim, né? Esses são fatos concretos que não mudam com o tempo. Então, quando a gente vai se apresentar, especialmente numa entrevista, num currículo, que você tem aquela uma única chance, você tem que se basear em fatos e dados. Então, essa sou eu, começando a nossa apresentação agora, tá bom? Então, muito prazer conhecer todos vocês, tá? Tô super aberta a responder qualquer questionamento aí no meio, tá bom? Fiquem à vontade para me interromper quando vocês quiserem, tá? Bom, vamos lá, vamos começar. Então, eu queria ouvir de vocês, se vocês sabem quanto tempo um recrutador lê um CV. Sim, uma média. Vocês têm noção de quanto tempo... Alguém tem alguma noção de quanto tempo o recrutador leva para ler um currículo? Eu chutaria 5 minutos. Mais alguém? Eu sou Anne, né? Chutaria 5 minutos. Eu acho que menos. Eu diria uns 2. Eu acho que 3. Bom, mais alguém? Não? Bom, Eu acho que uns 10 segundos, só dá uma olhada. é uns 10. É isso mesmo. Esse tempo todo que eu dei para vocês responderem, acho que já dava para ter lido uns 3 currículos, tá? É isso mesmo. É 10 segundos, tá? E é uma média real, né? Se você digitar no Google, você vai ver que existem artigos falando disso, e é real, tá? Eu posso falar que eu vivo isso, né? Eu leio CVs em 10 segundos, uma média, assim, né? E é engraçado que, se você bate o olho no CV e você já vê que não tem um pré-requisito, você nem continua. Então, isso vai um segundo, né? Por exemplo, uma vaga que precisa de inglês avançado. Eu bato, não tem inglês, eu nem vejo o resto. Mas, se é um CV, né, que já vai batendo os pré-requisitos, né? Uma pessoa formada em engenharia, tem inglês, aí a gente lê o restante, tá? Mas ainda assim é uma leitura dinâmica. Eu não acho que ninguém... A gente lê, pega algumas palavras-chave, alguns detalhes, mas eu não acho que ninguém toma mais que, sei lá, 2 minutos para ler um currículo, tá? Sim, de verdade. Mesmo um currículo bom, que tem tudo a ver com a vaga, não toma mais que 2 minutos, tá bom? Bom, então vamos lá. Eu peguei aqui o modelinho da internet, mesmo desses disponíveis, né? E aí, a gente vai destrinchar cada um dos itens desse currículo, tá? Então, vamos lá. Eu numerei aqui 7 itens, né? Que são os básicos de qualquer currículo. Tem currículo que tem uns itens a mais, currículos que tem itens a menos, mas esses 7 aí são os básicos, né? Então, vamos lá. Foto. Não recomendo, tá? Eu vou entrar um pouquinho mais a fundo nessa coisa de imagem e tal, mas no Brasil, não recomendo currículo com foto. Se você quiser se aplicar para vagas da Europa, outros países, aí sim, alguns, eles ainda pedem foto, é mandatório, tá? Até aqui na América Latina, acho que a Argentina, às vezes pede também, mas tem mudado, tá? Porque foto cria viés inconsciente, né? Então, a gente sabe, por exemplo, que se eu coloco, por exemplo, que eu me formei, eu completei minha graduação em 2021. O que você entende? Que eu tenho quantos anos? 20 e poucos anos, né? E aí, se eu coloco a minha foto lá com a minha cara de 40 anos, sabe? Eu acho que já tem recrutador, gestor que faz cara feia. Nossa, mas ela, acho que não vai ter muito fit. Não vejo essa pessoa no programa de estágio, né? Geralmente é o comentário, e eu vou falar que eu já ouvi esse comentário, tá? A pessoa está na segunda graduação, mas ela, acho que não vejo ela. Como é que ela vai interagir com os nossos estagiários no programa de estágio? Então, tira a foto, porque com a foto você perde a chance de se apresentar para o gestor, você perde a chance de encantar, né, o gestor, o recrutador, tá? Então, sem foto, para não criar o que a gente chama de viés, né? Todo mundo tem o viés inconsciente, né? E aí, enfim, com a foto fica muito forte, né? Então, sem foto, tá? Só com nome e sobrenome, tá? Se quiser colocar o nome completo também, enfim. Dados de contatos é um item muito importante, gente. Assim, pode parecer estranho, mas eu já recebi currículo que não tinha telefone, não tinha e-mail, enfim, né? A gente recebe um pouco de tudo. E também já recebi currículo que tinha o título eleitoral, o RG, o CPF, a carteira de habilitação. Então, assim, muito cuidado com os dados de contato. A primeira coisa que eu sempre recomendo, qualquer pessoa que me pede conselho sobre currículos,
são com os dados de contato. Eu tenho muito medo, gente. Assim, eu não sei onde o currículo vai parar. Eu acho super perigoso ter endereço, RG, quantidade de filhos, se você é casado, divorciado. Enfim, eu acho bastante perigoso, porque é numa dessas que sua mãe pode receber aquela ligação. Eu tô com seu filho aqui, eu sei onde ele mora, enfim, né? Esses trotes ou reais, enfim, né? Então, o que é bom ter de dados, né? De contato? O celular, tá? Com o DDD, pelo amor de Deus, gente, com o DDD, porque eu sou um exemplo, tá? Eu moro em São Paulo hoje, trabalho em São Paulo, só que o meu celular ainda é DDD 21, da época que eu morava no Rio de Janeiro. Então, assim, se eu não coloco o 21, ninguém consegue me achar, ninguém consegue me ligar, entendeu? Então, celular sempre com o DDD, tá? Porque pode ser que a empresa seja em São Paulo, mas o recrutador tá, sei lá onde. Hoje em dia, ainda mais com essa questão de trabalho remoto, as pessoas trabalham em qualquer lugar do país, né? Então, sempre com o DDD, e se você tem interesse em vaga fora do Brasil também, com o DDI também, colocar o mais 55 do Brasil, tá? Telefone fixo, se você tiver e se você utilizar, tá? Então, por exemplo, por muito tempo eu colocava o telefone fixo da minha mãe, lá em Santos, lá de Santos, como um dado de contato para recado, mas eu tirei porque, primeiro, que a minha mãe também quase nunca está em casa, e segundo, que a minha mãe às vezes esquece de me passar o recado, e terceiro, que hoje tem WhatsApp, SMS, enfim, muitos meios, né, para a pessoa me contactar, LinkedIn. Então, tirei o telefone fixo também. Hoje em dia, acho que não é mais uma prática ninguém ligar. Não sei que você seja uma pessoa que trabalha em algum lugar, né, principalmente pessoas que trabalham em fábrica, que não tem acesso ao celular o dia inteiro, tal, e aí deixa o telefone fixo como recado, né. E e-mail, tá? E-mail é obrigatório, tá? O e-mail tem que ter, tá? Nessa ordem, tá, gente? Estou colocando na ordem de um currículo tradicional. Bom, dados de formação. É muito importante também, tá? Ter data de Natália, início. eu Oi, posso pode falar. só... Claro. Pode falar. Quer levantar? Você falou lá que não está vendo, né? Você está na apresentação, aí poderia Isso, não, interromper. pode me Aí interromper. meti aqui a Não, vez. fez certinho. Você acha que seria importante a cidade da pessoa? Tipo, por mais que não seja rua tal, número tal, CEP tal, mas para a cidade em si. Olha, eu não acho essencial, tá? Mas se você quiser colocar, eu sou Natália Yamada e resido em São Paulo. Pode colocar, tá? Não tem problema. O meu currículo tem residente em São Paulo, SP, enfim. Mas se você está aberto para vagas em outras cidades e estados, não sei se você precisa colocar, entendeu? Se é um requisito da vaga, por exemplo, que a pessoa seja, só estou fazendo vagas em Goiânia, é obrigatório que a pessoa seja de Goiânia, e você é de Goiânia, você pode usar isso a seu favor e colocar que você reside em Goiânia, né? Mas se você tem interesse na vaga e tem disponibilidade para se mudar, eu não colocaria, tá? Então, é isso. Então, a gente sempre Beleza, tem que usar obrigado. os nossos dados a nosso favor, tá? Eu vi que tem várias... as meninas coletaram os questionamentos de vocês, depois eu vou passar por eles, mas a gente tem que usar os nossos dados sempre a nosso favor, tá? Então, se você mora em Goiânia, a vaga é em Goiânia e o requisito tem que morar em Goiânia, usa a seu favor, coloca mesmo, tá? E, bom, só isso? Mais alguma dúvida, gente? Tranquilo? Bom, vamos lá. Tem uma dúvida aqui no chat da Débora. Pode falar. É comum ouvir que é para aplicarmos mesmo sem ter todos os pré-requisitos. Isso não faria sentido, então? No caso, Da normalmente o cidade. candidato... Eu não acredito que seja... Pronto. Em relação ao que você estava falando no slide anterior, né? Que vocês Ah, levam 10 segundos para ler. Então, se não tem isso. o pré-requisito, tira. Só que às vezes a gente ouve, mesmo que você não tenha todos os pré-requisitos, aplica. Aí eu fiquei um pouco assim, e aí, vale a pena aplicar ou não vai mesmo passar? Não, se aplica porque, assim, tem processos e processos, empresas e empresas. Então, tem empresa que coloca um monte de pré-requisito, mas quando ela vê que está muito difícil achar, ela flexibiliza, tá? E também, assim, o máximo para você não dá trabalho para o recrutador, que vai ter que ler um currículo a mais, entendeu? Mas para você, eu acho que você tem que se aplicar. Se você não tem todos os pré-requisitos, tem interesse na posição, se aplica, tá? Não,
Deixa o trabalho para o recrutador, deixa ele selecionar, tá bom? Obrigada. Imagina. Vamos lá. Bom, Eu tenho uma dúvida, Natália, claro. e pode acontecer, é até um gancho, uma sequência, talvez, dessa última pergunta. Pode acontecer do recrutador, ele está com mais de uma vaga, não sei se é responsável por procurar candidatos para mais de uma vaga. Uhum. E possa ser que ele se depare com um candidato interessante para uma Sim, outra vaga que não aquela que ele está necessariamente aplicando naquele Sim. momento, não é isso? sim, acontece muito, acontece muito. Pode ser também. Gente, assim, deixa o trabalho para o recrutador, para a empresa. Vocês não têm trabalho nenhum. O que vocês têm que fazer, que aí a gente vai chegar no, que foi um questionamento que a gente recebeu, como que a gente tem um CV que serve para tudo, né? Então, porque se a gente tem um CV que serve para todas as vagas do universo, a gente só vai se aplicando, a gente não tem trabalho, entendeu? A gente deixa o trabalho sempre para o recrutador, tá? O recrutador que sabe, assim, o que a empresa realmente precisa. Precisa de espanhol? Precisa de inglês? Precisa ser formado realmente em matemática? Ou pode ser formado em outras coisas? Então, o recrutador mesmo sabe, às vezes, onde ele pode flexibilizar, tá? Então, se aplica, gente. Para vocês não dá trabalho, tá? E eu gosto muito desse conceito, né, de LinkedIn, assim, que, na verdade, quem paga são as empresas para divulgar a vaga, né? O candidato, ele pode se aplicar a 200 vagas por minuto, se ele quiser, e ele não paga. Eu gosto desse conceito de ser uma demanda da empresa, tá? Então, aproveitem-se disso, tá? E não acreditem quando vocês têm que pagar para se aplicar a vaga ou receber consultoria, tá? Eu não gosto desse tipo de approach onde o candidato, que muitas vezes está desempregado, é quem tem que desembolsar, tá? Então, funciona, pode ser que funcione, mas eu não gosto do approach. Eu gosto desses approaches de LinkedIn que a empresa investe, entendeu? Então, a empresa está investindo, gente. A empresa que paga para abrir para 200, 300, 400 currículos. Então, vocês aproveitem disso, tá? Bom, vamos lá. Dados de formação, voltando aqui, né? Colocar o nome da faculdade, tá? Eu não coloquei aqui, mas tem que colocar o nome da faculdade. Data de início e fim de cada faculdade que você fez. Então, eu não sei a data certa, mas coloca lá, pelo menos, eu estive na Unip de 2018 a 2022, entendeu? Ou então, de março de 2010 a, sei lá, outubro de 2020, alguma coisa assim, sabe? Mas coloca pelo menos um mês. Curso técnico também é importante colocar, porque, enfim, faz parte aí da formação superior, né? Então, também com data de início e fim, tá? De cada curso, ou previsão, pelo menos, alguma coisa. Ou então, para quem está fazendo, estou cursando o terceiro período do curso de economia, não sei, tá? E ensino médio, né? Eu acho que para vocês, para quem é estágio, está buscando, né, vaga de jovem aprendiz, estágio, acho que ainda faz sentido colocar que tem o ensino médio completo, né? Que tem algumas vagas que a gente fala de entrada que tem como para ir só ensino médio, mas eu acho que chega a uma etapa da vida, né? Que a gente já fez faculdade, já fez curso técnico, que a gente não precisa mais colocar o ensino médio, tá? Porque aí já não faz mais diferença se eu me formei na escola X, na escola Y, aí já não faz mais diferença, tá? Idiomas, né? Polêmico também, né? Colocar o nível de proficiência de cada idioma que você tem. Então, não é para colocar aqueles esquemas de barrinha, de leitura, escrita e fala. Eu acho muito ruim. Eu gosto, sim, se você entende inglês bem e não fala, não adianta. A comunicação você tem que escutar e falar, né? Então, você não se comunica em inglês, é isso. Né? Não adianta você só escutar e não saber responder, né? Porque a gente coloca que só escuta, tal, enfim. Não precisa colocar que o seu português é nativo se você está se aplicando para vagas no Brasil, tá bom? Porque aí eu acho que fica meio desconexo, enfim, meio vago a informação. E espanhol básico, gente, aqui no Brasil também, eu não compro muito essa ideia. Assim, eu sei que tem recrutador que recomenda colocar. Eu acho que, assim, aqui no Brasil, eu nunca vi ninguém ter problema para entender o espanhol, tá? Eu tenho um priminho, ele tinha 5 anos na época, a gente recebeu um amigo da Argentina e ele conseguiu se comunicar. Então, assim, todo mundo aqui no Brasil tem um espanhol básico, né? Acho que são idiomas muito similares, né?
E aí eu acho que básico eu não recomendo colocar. Se você já tem uma intermediária, já estou estudando, tenho contato com alguém, que nem eu tenho uma funcionária que tem um padrasto que é chileno, então ela tem um contato diário, então acho que de intermediário para cima já vale a pena colocar, tá? E não mente, gente, não mente sobre nada no currículo, mas especialmente sobre idioma. Por quê? Porque é a única coisa que eu consigo provar se é real ou não. Né? Então, eu te faço uma pergunta em inglês, se você gaguejou para responder e ali estava escrito que você estava avançado, a gente vai ter um problema. Tá? Eu não sei provar se você fez a faculdade XYZ, eu não sei provar se você já está formado pelo seu currículo, eu não sei provar se você mora mesmo nesse endereço, nessa cidade que você colocou, mas uma coisa que eu consigo provar ali na hora é o idioma, tá? Então, não mintam, tá? Principalmente na parte do idioma, que aí a gente fala que é o teste da sinceridade do currículo, tá? Que é uma coisa que qualquer recrutador consegue provar. Ele não vai conseguir provar se você sabe Excel avançado, Power BI, essas coisas, mas o idioma ele consegue, tá? Então, vamos lá. Prosseguindo aqui para a segunda parte, então, do nosso currículo. Vamos lá. Bom, objetivo ou resumo das qualificações também que o pessoal consegue, geralmente coloca, né? Olha, nem sempre é necessário, tá? O meu currículo mesmo não tem objetivo. Porque eu acho que a gente precisa ter tanta clareza no que a gente quer, né? E eu sou uma pessoa super aberta a oportunidades. Então, assim, eu trabalhei com engenharia e vim para o RH por um acaso. Então, assim, então eu sou uma pessoa aberta hoje, né? Mais do que antigamente, por essa experiência que eu estou vivendo. Então, acho que se você tem muito claro, por exemplo, eu estou me formando em economia e eu quero trabalhar em banco. Coloca, eu quero atuar dentro da área de finanças, na área de, sei lá, análises bancárias, alguma coisa assim, né? Eu sou formado em engenharia e busco um estágio dentro das áreas de engenharia em geral. Acho que você pode colocar, né? Mas não é necessário, tá? Se você quiser colocar alguma coisa, né? E mesmo assim se mostrar aberto, você pode colocar: estou em busca do meu primeiro estágio, estou em busca do meu primeiro emprego, estou em busca, né, de um estágio. Então, seja bem generalista ou não coloca, tá? Então, esse é o objetivo. Principalmente, o objetivo acho que é importante quando a gente chega no estágio da vida que a gente teve tanta experiência diversa, trabalhou como telemarketing, trabalhou como vendedora, trabalhou como economista, trabalhou como bancária, e aí, o que você quer? Aí eu acho que faz sentido ainda ter um objetivo, porque dentro de todas essas experiências sempre tem uma que você gostou mais, né? E aí eu acho que faz um pouco mais sentido, mas se você ainda não tem clareza, não coloca, gente, tá? Porque pode te cortar de algum processo. Eu já falei, 10 segundos, né? Então, a primeira coisa que a gente bate o olho, elimina ou classifica, né, para o processo. Então, vamos evitar aí qualquer coisa que nos prejudique, tá? Tem uma pergunta? Não? Bom. Resumo das qualificações, tá? Bom, resumo das qualificações é aquela primeira, assim, é aquela primeira apresentação que eu fiz para vocês, né? Olha, tem que ser baseado em fatos e dados, tá? Resumo das qualificações. Então, tem que ser, bom, eu sou engenheira de formação, com 7 anos de experiência em óleo e gás, já atuou com empresas de bens de consumo e tecnologia, conhece as ferramentas, sei lá, pacote Office, Excel avançado, Power BI, e já fez liderança de times com mais de 20 pessoas, tá? Fatos e dados, tá? O problema desse resumo de qualificações hoje em dia é que a maioria dos CVs, se eu falar uns 80%, 90% dos CVs que eu recebo, ele vem com aquele meu primeiro slide, sabe? Uma pessoa proativa, em busca de novos desafios, focada em resultados, né? Que gosta de atender os clientes, enfim. Então, eu também tenho minhas ressalvas em relação a esse resumo de qualificações, tá? Então, e também eu acho que no CV, vocês vão ver que eu vou escrever uma frase aqui, vou repetir algumas vezes, que menos é mais, né? E no CV, eu acho que a gente precisa criar um mistério para que o recrutador, né, o RH, o gestor, tenha interesse de nos conhecer um pouco mais. Se a gente começa a já dar muita informação, eu acho que pode ser um tiro no pé, sabe? E aí eu acho também que tem expectativa. Você coloca, sou uma pessoa muito proativa, muito dinâmica, né?
o tal de dinâmico, aberto, flexível, aí o recrutador faz uma pergunta para você, né, cheia de pegadinhas, e você cai nessa e você já mostra que você não é isso, entendeu? Então, sem criar expectativas, tá? Então, resumo de qualificações coloca aquilo, coisas, dados e fatos concretos, tá? Bom, e aí a gente vai, né, para o prato principal desse currículo, né, que são as experiências, tá? Que é onde eu tenho mais problemas hoje nos CVs, tá? Eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade de descrever as experiências, tá? Então, vamos começar do começo. Vamos lá. Colocar o nome da empresa, eu nem coloquei aqui, mas tem que colocar o nome da empresa, tá? Tem muita gente que não coloca o nome da empresa. Eu não sei por quê, porque, assim, era um projeto confidencial, assim, desculpa. Depois, quando você entregar a sua carteira de trabalho para mim, eu vou saber onde você trabalhou. Então, assim, né? O RH hoje, o time de folha, às vezes tem acesso antes de você enviar a sua carteira digital. Então, assim, eu vou saber de onde você veio. Então, assim, coloca o nome da empresa, tá? Colocar data e início de fim de cada experiência, tá? Então, trabalhei na empresa X de janeiro de 2010 a dezembro de 2010, enfim, né? Os cargos ocupados, então eu comecei como estagiário, virei trainee, virei analista, coordenador, gerente, coloca todos os cargos que você ocupou, tá? Né? E o período, mesmo, ocupei esse cargo de analista por 3 meses, coloca lá, enfim, né? E aí, a gente vai depois para o principal, que são as responsabilidades e os resultados, tá? Responsabilidades é diferente de resultados, tá? Natália, Então, oi, pode aí eu falar. queria fazer uma pergunta justamente em Claro. relação a essa sessão, né? A parte da experiência, porque por muitas vezes a gente fica um pouco receoso de colocar algum tipo de experiência que a gente teve e foi por um período, um intervalo de tempo pequeno. Uhum. Eu já me deparei várias vezes com algumas pessoas comentando que eu não vou nem fazer constar esse período. Eu fiquei 1 mês somente, eu estava fazendo. Foi um período de treinamento, de experiência, alguma coisa do tipo. Uhum. E se eu fizer constar isso no currículo, vai levantar algum tipo, pode ser que levante algum tipo de questionamento em relação ao por que esse vínculo durou esse intervalo tão pequeno. E aí eu me deparo, né? Eu também acreditava, não sei se vou estar equivocada, né? Vou esperar sua resposta. Tá bom. Mas eu acreditava que isso poderia trazer alguma impressão negativa. Então, eu acho que acontece, talvez, de uma maneira comum, algumas pessoas, às vezes, suprimirem, né, algum tipo de experiência que tiveram. E que foi durante um intervalo de um tempo bem curtinho, 1 mês, 2 meses, 3 meses, justamente com esse receio. Você, como recrutadora e especialista aí Não, na área, fale aí pra gente como seria. não, eu acho que existe. Você está correta, Sônia, tem muito preconceito ainda, né? Que a gente fala assim, né? Dentro do meio do RH, do recrutamento, que é o currículo pula-pula, né? O cara ficou aqui um tempo, depois mais um tempinho ali, currículo pula-pula, tá? Eu acho que existe ainda, tá? Muita gente que tem preconceito, gestor, RH, recrutador, mas eu acho que tá havendo uma revolução, porque hoje, né, com as startups, com os freelancers, né, principalmente a galera de TI que trabalha por projeto, né, a gente está tendo que se adaptar bastante a esse tipo de perfil, tá? Então, hoje a gente percebe que os perfis das pessoas, né, que estão chegando no mercado de trabalho agora, eles não querem, eles não entram numa empresa para se aposentar nessa empresa. Eles entram nessa empresa para pegar uma experiência e depois ir para pegar outras experiências em outras empresas. Então, tá tendo uma revolução nesse sentido, tá? Mas não tem problema ocultar. Fiquei 3 meses nessa empresa, 1 mês nessa empresa. Não tem problema ocultar isso do CV. Mas na hora da entrevista você tem que contar uma história. Então, assim, vou falar, você saiu em dezembro de 2010 nessa empresa e entrou em março de 2011 nessa outra empresa. E nesses 3 meses, o que aconteceu? Aí você fala, eu trabalhei numa empresa, mas nem coloquei, mas foi um projeto temporário, uma coisa rápida, um freelance, ou então, eu entrei nessa empresa, não me adaptei, enfim, não era o que eu esperava e saí. Na hora de contar a história, você não pode ocultar essa informação se for perguntado, tá? Então, no currículo não tem problema ocultar, mas na hora da entrevista você tem que contar a história se for perguntado, tá bom? Faz parte da história, né?
E sempre tem uma razão para você ocultar, né? Então, assim, porque acho que não era uma experiência relevante para essa oportunidade. Não foi uma experiência relevante para a minha vida. Então, achei melhor não ocupar espaço do meu currículo com isso. Enfim, se tiver uma justificativa palpável, não tem problema, tá bom? Tá. Mas, sim, existe um preconceito ainda. Você está correto. Mas vamos lá. Então, colocar Tem a mais uma responsabilidade... pergunta aqui no Pode chat, falar. Natália. Qual a ordem da experiência profissional? A mais antiga primeiro ou a mais atual? Como você quiser, só tem que ter uma ordem. Cronológico. Como você Certo. quiser, mas tem que ter uma ordem. E acho que também foi uma pergunta que o pessoal colocou no box de perguntas, e eu vou responder também, mas como você quiser, contanto que tenha uma ordem lógica para você, tá? E também que o recrutador consiga entender a história que você está contando. O currículo, gente, é uma página que está contando a sua história. Então, tomem cuidado, você tem que contar uma história com começo, meio e fim, pertinente, né? Se for uma coisa muito confusa, pode ter certeza que naqueles 10 segundos, nos 2 primeiros, a pessoa abandona. Se ela vê que já tem... Eu já recebi currículo que tem muita confusão de ano, né? 2010, aí 2012, aí volta 2011, 2013. E aí são muitas empresas que a pessoa passou, fica confuso para entender, tá? E aí é complicado, assim. Então, não tem problema se é de trás para frente, de frente para trás, contanto que ela tenha uma linha, assim, uma sequência lógica, tá? Eu acho que eu só queria rapidinho, Natália, sinalizar para quem entrou depois. Natália deixou aberto para quando vocês tiverem perguntas, podem interromper, porque ela está fazendo a apresentação, está compartilhando a tela, e aí ela não consegue visualizar nem o chat, nem a mãozinha. Então, podem interromper, podem fazer perguntas. E eu já tenho talvez mais 2 aqui. Pode fazer, pode fazer. Essa sessão a parte das experiências, né? Eu acho que levanta muitos questionamentos, né? É bem intrigante. Eu queria saber se a falta de experiência documentada, né? Se a pessoa teve vínculo ou exerceu algum tipo de serviço, mas foi um contrato verbal, ou então é algo que não está registrado em carteira, ou não tem um contrato físico relativo àquilo. Se ainda assim ela pode fazer constar naquele currículo um descritivo do que ela fez, das atividades que ela teve e para qual empresa ou para qual instituição ela prestou aquele serviço. Pode colocar, tá? Freelance, projeto informal. Já recebi currículo. Eu estava trabalhando na empresa do meu tio, estava ajudando na empresa do meu tio. Pode colocar, gente, sim. E coloca entre parênteses, sei lá, se era temporário, se era freelance, se foi um projeto pessoal. Às vezes as pessoas colocam projeto pessoal, às vezes nem coloca o nome da empresa, mas coloca assim, eu trabalhei num projeto pessoal, que sei lá, era, não sei. Uma vez eu conheci um arquiteto que ele colocou projeto pessoal, que ele estava trabalhando com arquitetura, mas era um projeto da casa dele. Então, assim, tem toda uma justificativa de não ter o nome da empresa ali, entendeu? Então, sim, coloque. Todas as experiências são relevantes. Fui atendente de call center, fui vendedora de roupa no shopping X, YZ. Coloquem, gente, assim. Acho que conta uma história, né? Então, mais que não esteja na carteira, não esteja registrado, conta muito de você, né? E pode colocar, assim, não tem problema, assim. Eu acho que só quando o currículo começa a ficar muito grande, né? Não é o caso do pessoal aqui, que vocês são muito jovenzinhos ainda, mas eu já estou quase chegando nesse lugar, né? Quando você começa a ter uma certa idade, começa a ter muita experiência, aí sim você tem que começar a cortar algumas coisas, né? Porque, enfim, não faz mais tanto sentido, né? O meu currículo, por exemplo, o meu estágio está ali, assim, apertadinho numa linha, sabe? Então, provavelmente, numa próxima, eu vou só mencionar ou nem mencionar, só contar na hora, porque, assim, começa a ficar muito grande, né, o currículo, enfim. E aí a gente chega nessa parte também, mas coloca, gente, tudo conta, tudo é experiência, tá? E se foi relevante para você, enfim, coloca. Mais alguma pergunta, Suene? Eu tenho. A última eu prometo, e minha, né? Minha, vocês fiquem à vontade também para fazer. Eu queria saber, principalmente quando a pessoa está
em transição de carreira, né? Em transição de carreira, você inclusive sinalizou que é uma história sua. Você trabalhou como engenheira na engenharia, agora você está trabalhando no setor de RH, está imbuída nesse universo de recursos humanos, tanto para quem está em transição de carreira, quanto para a maioria, quanto para o nosso público CAIS, né? Nossos estudantes, são estudantes universitários. Em tese, né, boa parte deles ainda não tem essa vasta experiência para poder contar e fazer compor ali no currículo. Eu queria que você falasse sobre o que é que poderia constar no currículo, nessa sessão, né, na parte de experiências anteriores, profissionais, e que não deixe não deixe essa lacuna, esse vazio, porque uma pessoa que está transitando de carreira, ela não vai ter tanta experiência com atividades afins, atividades correlatas para aquela vaga que ela está agora aplicando. Ou então um estudante quando está aplicando para uma oportunidade de trabalho, jovem aprendiz, enfim, de estágio também, normalmente ele não tem uma trajetória extensa, né, de atividades, de experiência profissional. Então, eu queria saber mais ou menos, nesse contexto, seria interessante fazer constar. Eu acho que para estudante, né? Vou começar para estudante, que acho que é o público aqui, né? Faz sentido. Mas para estudante, eu acho que qualquer experiência que você tenha tido de bolsista na universidade, né? Que às vezes tem iniciação científica, ajudar o professor, ser monitor de alguma matéria, empresa júnior, atlética, qualquer uma dessas coisas você pode colocar, dar conta. Ou então, se você não teve, não precisa colocar, gente. O que não tem, a gente não coloca. E aí, você pula para as habilidades que você tem. Se você fala algum idioma, se você conhece, qual o seu nível de conhecimento de alguma ferramenta, de Excel, PowerPoint, né? Se você mexe bem em redes sociais, alguma coisa assim, tá? Mas não precisa mentir. E aí, eu acho que nesses currículos que não tem nenhuma experiência, aí o objetivo conta, né? Buscando minha primeira experiência de estágio, buscando, né, minha primeira experiência como jovem aprendiz. Porque aí fica claro, né? Acho que já gerencia as expectativas do recrutador logo ali, tá? Mas tudo conta, gente. Até dei monitoria de aula de matemática no primeiro semestre da universidade. Conta, tudo conta. Tá? E aí, de transição de carreira, né? Bom, transição de carreira depende de como você está fazendo. Se você está fazendo com uma consultoria, né? Tá fazendo terapia, revisando, fazendo curso, alguma coisa, acho que vale a pena colocar nos extras, né? Nos extras, a gente vai chegar lá também nos extras que você está fazendo curso de coach, curso de, sei lá, terapia de autoconhecimento e tal, enfim. Né? Eu acho que nas experiências profissionais, no LinkedIn você coloca, e eu já vou explicar depois por que também, no LinkedIn você coloca, né? Porque o LinkedIn até tem o sabática, o career change, alguma coisa assim. Você coloca no LinkedIn, mas no currículo, infelizmente, não. Né? Você coloca só experiências que foram profissionais concretas e tal. E aí depois você coloca nos cursos extras, né? O que você está fazendo no momento para essa transição. E aí também vale o objetivo, né? Então, por exemplo, uma pessoa que sempre trabalhou com engenharia e quer trabalhar agora com RH, aí eu acho que você tem que deixar isso muito explícito no objetivo também, né? Estou em transição de carreira buscando vagas dentro de recursos humanos, né? Então, para que a pessoa também, para que o recrutador entenda também um pouco do momento. Tá bom? Ajuda? Muito, muito, muito obrigada. Imagina. Mais alguma pergunta, gente? Eu tenho uma, na verdade, você respondeu na primeira parte que eu ia falar nessa questão em relação aos estudantes que às vezes não reconhecem que têm experiência, né, por ter feito a iniciação científica, por estar no capítulo estudantil, e eles não reconhecem aquilo como uma experiência que é para ser incluída no currículo. Mas uma outra coisa que eu lembrei também é que eu acho que meu primeiro currículo eu coloquei algumas disciplinas que eu tinha feito que fazia sentido para aquela vaga que eu estava procurando. Coloca, aí, pode colocar. Era isso. Como, no caso, eu não tinha nenhuma iniciação, nenhum outro trabalho extra dentro da universidade, foi a forma que eu encontrei para acrescentar meu conhecimento para aquela vaga que eu estava buscando. Não, super agrega, assim, eu acho que, por exemplo, eu trabalho numa empresa que faz estudos do consumidor, né?
E aí uma candidata nossa de estágio, ela colocou que estava fazendo um curso, uma disciplina extra na Universidade de Ciências do Consumidor. Então fez super sentido, sabe? Então você está certíssima. Bom, tranquilo? Mais perguntas, gente? Então, vamos lá, pode me interromper, tá? Eu estava falando que responsabilidades e resultados são duas coisas distintas, né? Então, vamos lá. Responsabilidades é aquilo que, né, você tem atribuído a você. Então, eu sou responsável hoje na minha empresa pela área de talent acquisition, de recrutamento e seleção para toda a América Latina. Eu sou responsável por garantir os KPIs, sou responsável por gerar os reportes, responsável por gerenciar uma equipe de X pessoas, né? Isso são as minhas responsabilidades, tá? As minhas atribuições. Os meus resultados já são coisas que eu tenho que quantificar, né? E aí eu sempre falo isso, que eu recebo muito currículo com responsabilidades, poucos currículos com resultados, tá? Então, não precisa ser nada muito extenso, poucas linhas, poucas palavras, tá? Então, por exemplo, dentro de recrutamento e RH tem uma dificuldade muito grande de ter currículo com número. Só que eu acho que qualquer área a gente consegue quantificar os nossos resultados, tá? Não é possível. Assim, como é que eu meço que eu melhorei de um ano, que a minha performance melhorou de um ano para outro? Eu tenho que ter alguma coisa quantitativa no meu currículo, né, na minha trajetória como meta na empresa, né? Então, isso eu falo muito com o meu time hoje, né? Meu time é de RH e eu falo muito com eles. Vocês têm que ter metas com números. A gente vai ter alguma meta com números. Vão ter metas que vão ser qualitativas? Vão, mas tem que ter meta quantitativa, tá? Então, hoje, por exemplo, eu tenho como meta fazer diminuir o número de dias para se contratar uma pessoa, né? Eu tenho que diminuir o turnover, que é o número que é a rotatividade, né? Quanto tempo uma pessoa fica na empresa. Então, eu tenho que ajudar a empresa a garantir que a pessoa vai ficar o máximo de tempo possível, né? Então, para isso que a gente tem os testes de fit cultural, né? Os testes de, enfim, as entrevistas, né? Com o gestor, com o RH, com todo mundo, para ver se a pessoa tem fit, match com a equipe, para a gente tentar manter essa pessoa o máximo de tempo possível com a gente, né? Então, eu tenho metas quantitativas e acho que qualquer pessoa no RH pode ter, né? Então, eu melhorei o ambiente de trabalho nesse um ano que eu trabalhei na empresa. Como é que você mediu que você melhorou o ambiente de trabalho? Né? O que você fez? Quando você começa a conversar, que você entende que teve uma metodologia, né? Um número. Então, não, a gente aplicou, a gente fez uma pesquisa por 3 anos seguidos e a gente viu que o resultado no primeiro ano foi uma média de 5,3 na nota, depois foi para 6 e hoje está em 8. Então, assim, existe uma medição. Você aumentou em X%, né, o índice de satisfação dos seus colaboradores e você mediu isso através de um questionário, né? Então, eu acho que em todas as áreas, sim, 99,9% das áreas, você tem resultado, gente. Tem alguma coisa que você consegue medir. Dúvidas? Sim, Natália, Pode boa falar. noite. Boa noite. Em relação a esses resultados quantitativos, né? Você deu exemplos aí da área de RH. Então, essas metas podem ser de equipe, né? Por exemplo, você está fazendo parte de uma equipe e alcançou aquele objetivo da equipe, não necessariamente seu, né? Individual. Sim, A parte quantitativa. Sim, Tranquilo, então, né? sim, até para estagiário, assim, eu dei suporte para que o time conseguisse aumentar o market share em 5% dentro de um ano. Porque ele sabe que estagiário, ele está ali como parte da equipe, né, dando suporte. Então, sim, dei suporte para que a gente diminuísse os custos de produto em X%, né? E aí todo mundo fala, mas eu trabalho com o dado confidencial da empresa. Gente, coloca em porcentagem, não precisa colocar em reais, em dólares, em milhões. A gente teve um faturamento de X milhões. Não, a gente aumentou o nosso faturamento em 10% de um ano em comparação com o outro, tá? Então, sempre dá, tá? E também, se foi da equipe, fala que você participou disso, que você foi parte dessa equipe, tá? O ideal, né? Por exemplo, as metas numéricas do meu time são as minhas metas numéricas também, né? Então, se eles não cumprem alguma meta numérica deles, eu também não cumpro. Então, o ideal, no mundo ideal, corporativo ideal, é que as metas do gestor sejam atreladas às metas
da equipe, né? Então, enfim, não tem problema nenhum você colocar a meta do time, tá? Maravilha, Bom, obrigado. nada, imagina. Vamos lá. Bom, pulando para, então, a última parte aqui desse currículo, né? Habilidades e cursos extracurriculares, né? Que todo mundo deixa para o final. E tá certo deixar para o final, tá? Bom, vamos lá. Colocar apenas os cursos que são mais relevantes à posição desejada para a sua experiência, para a posição desejada ou para a sua experiência, ou que foram relevantes para a sua experiência de vida, trajetória profissional, tá? Bom, eu recebo muito currículo com cursos diversos, né? Desde culinária, gastronomia, até curso de, sei lá, de massagem, de aromaterapia, enfim. Assim, se foi um curso, que nem é o que está escrito aqui literalmente. Se foi um curso que mudou a sua vida, tipo, olha, eu fiz esse curso de aromaterapia e foi uma época muito legal da minha vida, porque eu conheci fulano, ciclano, que eu me conheci, acho que tá ok deixar. Mas se é um curso que não mudou a sua vida, não foi uma experiência para sua vida, não tem uma história por trás e não vai agregar na posição, eu acho que ela só ocupa espaço, tá? Então, é aquele tipo de informação que com o passar dos anos ela vai ter que sair do seu currículo, porque não vai caber, tá? Então, que nem foi falado aqui, né? Você fez um curso, sei lá, de ciências do consumidor e tem tudo a ver com a vaga, foi um curso curto, foi um curso de um dia, esse vale a pena você colocar, mais do que aquele 1 ano que você fez de aromaterapia, que não tem nada a ver com a vaga, tá? Então, aí entra um pouco do bom senso nessa parte de cursos extracurriculares e habilidades, tá? Dá para colocar intercâmbio, se você quiser, enfim, acho que se couber, se fizer sentido, coloca o intercâmbio, acho que é uma experiência legal. Não sei, qualquer outro curso de Excel que se fez em alguma entidade externa. Se você quiser colocar até a CAIS Mentoria, né, que você está sendo mentorado, faz parte do programa, foi selecionado, acho que pode ser interessante também, tá? E sempre colocar a data de início e fim ou a duração. Então, eu fiz esse curso de Excel avançado na instituição X e ele teve duração de 40 horas, 80 horas, 1 ano. Comecei em janeiro, terminei em dezembro, não sei. Enfim, tá? Então, também a mesma regra das experiências profissionais para os cursos e habilidades, tá? Quantificar as habilidades também, né? Esse exemplo aí é muito legal que tá, né, nessa figura, porque ele tá essas barras, né? Gente, essas barras não são legais. Eu assim, pode ser uma opinião um pouco pessoal minha, mas eu não consigo entender assim, tá, você conhece quase tudo de Office, falta só um pouquinho para você não conhecer. O que falta nesse pouquinho? Porque às vezes eu preciso de uma pessoa que entenda muito de PowerPoint. E aí você entende todo o pacote Office e esse pouquinho, às vezes, é o PowerPoint, entendeu? Então, preciso entender das habilidades que você está quantificado. Então, eu tenho conhecimento avançado do Office, tá? Do completo. Tenho conhecimento, ou então até de trinchar mais. Né? Tenho conhecimento avançado de Excel, que Excel é muito importante, né? Dentro das ferramentas Office, acho que é a mais. Tenho conhecimento avançado de Photoshop, né? Tenho conhecimento avançado de Power BI, então quantifica, não coloca essas coisas visuais, de barrinha, porque fica um pouco difícil, tá? De entender, pelo menos para mim, tá? É a mesma coisa do idioma, às vezes as pessoas colocam em barrinhas também, e eu acho que idioma é até um pouco mais 880, né? Ou você fala, entende ou não, né? Então, essas barrinhas ficam um pouco difíceis. Entendo 70%, assim, para mim é um pouco complicado, tá? E aí, a dica de ouro, não deixar o seu currículo ultrapassar 1 a 2 páginas, tá, gente? Eu já recebi currículo de candidato para vaga de estágio com 3, 4 páginas, assim. Já recebi, assim, eu comparo com o currículo que eu já recebi de presidente de empresa que tinha 1 página. Então, assim, é o poder de ser sucinto, tá? Então, de contar a sua história de uma maneira clara, prática e sem revelar tudo, porque tem muita coisa que você tem que revelar na entrevista, tá? E aí eu vou bater nessa tecla do currículo, menos é mais, tá? Então, não adianta você ficar colocando muito detalhe. Geralmente, currículos muito técnicos, né? Engenheiros, assim, que são muito técnicos, especialistas técnicos, eles colocam, né? Desde o detalhe do parafuso, o detalhe da roda, o detalhe... E assim, detalhe do projeto, né? Não precisa, gente, tá? Assim, é só
colocar ali quais eram as suas responsabilidades nesse projeto. O meu projeto era garantir que tudo acontecesse dentro do tempo estipulado do projeto, e meu resultado foi que eu consegui realizar o projeto dentro do tempo programado, tá? Então, é isso, tá? Nada muito técnico. Isso daí você fala com o gestor, que vai falar a mesma língua que você, tá? Tranquilo até aqui? Sim, eu Mais tenho... uma. Pode ir, gente, vai falando. Então, em relação às soft skills, né? Até um pouco voltando nessa relação de cursos que você falou. A gente viu nesses últimos anos, principalmente, muitos cursos voltados para inteligência emocional, autoconhecimento, desenvolvimento de soft skills, né? Então, é válido entrar no currículo também esses cursos ou não faz muito sentido? Porque a gente também ouve que soft skill é o que te mantém dentro da empresa, né? Porque a habilidade técnica é importante, mas a habilidade interpessoal também. Também concordo com você. Eu acho que hoje soft skill, inclusive, é mais importante que técnico. Técnico você ensina, você aprende. Soft skill é um pouco mais complicado ensinar e aprender, né? E aí também é por isso que não tem resposta certa sobre soft skills. Você pode colocar, se foi um curso realmente relevante, que você acha que te agregou, coloca. É a mesma coisa que eu falei do aromaterapia. Se foi um curso realmente relevante para você, que te agregou, coloca, não tem problema. Mas se não é um curso que vai contar tanto para vaga ou para você, enfim, que você fez cursos melhores, acho que cabe a você. De novo, nessa parte de habilidade, cursos extras, é muito bom senso e, assim, o que é muito o que você acha que faz sentido para você, tá? E, de novo, né, a gente entra naquele primeiro slide que eu mostrei das nuvens, né? Ai, eu fiz um curso de resiliência. Você fez um curso de resiliência, você é uma pessoa resiliente, né? Você se tornou mais resiliente? Ou você, não sei, assim, pode ser que seja visto com bons olhos. Eu acho que a gente acaba sempre vendo com bons olhos, porque a gente pelo menos entende que é uma pessoa que está buscando o autoconhecimento, buscando uma coisa a mais, né? Mas isso não diz que você é resiliente, né? Porque são situações e situações. Então, se você entra numa empresa que não é alinhada com os seus valores, os seus princípios, você não vai ser uma pessoa resiliente. Você vai ser uma pessoa que vai se revoltar, você vai ser uma pessoa que vai bater de frente, vai discutir, porque aquilo não bate com os seus valores, entendeu? Mas se é aí um ambiente que você se encontrou, que faz sentido para você, aí você vai ser resiliente. Então, de novo, soft skills dependem muito, acho que, né, depende muito de maturidade, né, onde você está na vida pessoal, na jornada de autoconhecimento, que é uma outra jornada também, mas também eu acho que tem muito a ver com o ambiente, né, com o externo, né, e é muito estado de espírito naquele momento. Então, acho difícil, enfim, soft skills a gente acaba avaliando os nossos funcionários, né? Eu, pelo menos, participo das avaliações de comportamentais, mas é ali na prática, né? A gente nem pega o currículo, nem pega nada, assim, é como a pessoa reagiu frente a situações reais mesmo. Eu tenho fatos e dados e eu estava presente, eu fui uma testemunha daquilo, entendeu? Então, enfim, cabe a você decidir se vale a pena ou não. Se for uma coisa relevante para você, eu te apoio super a colocar, tá bom? Tá, obrigada. E outra pergunta, Claro. Eu fiz intercâmbio, né? E lá fora eles falavam que era muito importante ter trabalhos voluntários. Uma coisa que eu já não sei se aqui no Brasil trabalho voluntário faz muito sentido no currículo. Lá era recomendado a gente sempre colocar. E aí tem essa pergunta. Também, se você quiser colocar, coloca. Se não quiser, não coloca, assim. Mas eu acho que não tem, para isso não tem regra, tá? Eu acho que até eu prefiro até mais receber currículos com trabalhos voluntários do que com cursos de soft skills, porque eu acho que é uma coisa um pouco mais prática o trabalho voluntário, tá? Mas, assim, é uma opinião muito pessoal minha, sabe? Eu acho que não tem certo ou errado. Eu acho que se é uma coisa que até, não sei, pensando numa coisa que faz sentido para você colocar, uma coisa que você já está constante também, não adianta ser também aquele trabalho voluntário que você vai uma vez, sei lá, por ano, porque isso não é um trabalho voluntário, né? Isso foi uma atividade voluntária que você fez uma vez, né?
Se é uma coisa constante, uma coisa que você tem compromisso, comprometimento, acho que vale a pena colocar. Obrigada. Nada. Mais alguma, gente? Natália, eu cheguei Oi. um pouquinho depois, né? Você já estava explicando as partes do currículo. E deu esse exemplo, esse modelo aí, né? E no final comentou que não gosta das barrinhas, como está aí nas habilidades. Eu já ouvi pessoas comentando muito sobre o currículo, a formatação dele, por conta de plataformas, robôs que faz essa primeira triagem. E aí eles não Também. entendem barrinha e tal. Como é que Desenho, está cor. funcionando esse automatismo, né? Muito utilizado ou não? Ainda é pelo recrutador Olha, mesmo? Como é que está esse nível aí? A inteligência artificial, que a gente fala, né, IA ou AI, né, AI, assim, ainda é muito pouco utilizado, tá? No Brasil. Que nas empresas que eu trabalhei, a gente comprava plataformas super robustas e a gente usava 10% dessa plataforma, tá? A plataforma acabava virando um grande depósito de currículos, tá? Então, as pessoas, a gente ia recebendo os currículos, eles ficavam lá. Eu acho que ainda são muito poucas empresas que utilizam a inteligência artificial da maneira correta, tá? Mas, de fato, é difícil pro sistema ler quando tem muito desenho, quando tem muita barra. E eu acho que foi também uma pergunta que veio no box de perguntas, tá? Se eu pudesse dar uma dica para vocês, é ir para um CV mais tradicional, tá? Aquele preto e branco, Word, porque tem RH ainda, tá? Que imprime currículo, e aí se você imprime muito colorido, muita coisa, textura, papel de parede, um monte de coisa assim, não sai na impressão e o seu currículo não sai bonito, tá? Eu não imprimo mais faz anos, tá? Que eu não imprimo nada, nem o meu currículo, nenhum de ninguém, mas ainda tem gente que imprime, tá? Então, e também eu acho que ainda é uma área de RH, né, área de recursos humanos, área de recrutamento e seleção. O Brasil ainda é um país muito tradicional, tá? Então, qualquer coisa que você passa muito colorido, muito fora do padrão, eu acho que já pode gerar, de novo, o viés inconsciente, que acho que você não estava aqui no começo, que é a mesma coisa da foto, tá? Então, já vai falar, esse cara é muito moderninho, nem sei se vai querer trabalhar na nossa empresa, acho que ele quer mais uma startup, que está com esse currículo todo colorido, tá? Então, pode ter essas análises inconscientes ou conscientes, tá? Então, eu iria para o tradicional, até por tema, né, que nem você falou, da inteligência artificial, e também por um tema de análise humana também, tá? Beleza, maravilha. Falaram que esses moderninhos, mas para design, publicidade, né? Depende muito do Eu cargo acho que você está se aplicando. que funciona, eu acho que sim, funciona para design, publicidade, gente que trabalha com foto, freela, né? Mas também, mesmo para esses cargos, eles têm que apresentar, na verdade, o portfólio deles, né? Então, por exemplo, estou contratando um fotógrafo. Eu não quero ver o currículo dele, eu quero ver as fotos que ele já tirou. Então, eles sempre levam, né, não só o currículo, mas um portfólio, que eles falam, que é uma pasta com todos os trabalhos que eles já fizeram. Né? Então, mesmo para esses casos, eu recomendaria ir com o básico, com o tradicional, porque o que vai contar para eles, na verdade, é, né, todo o resto dos projetos deles. Agradeço aí mais uma vez. Imagina, eu que te agradeço. Vamos lá. Eu vou pular aqui, mas gente, pode continuar fazendo a pergunta, tá? E vamos lá. Isso é um exercício básico, tá? De vieses, né, que a gente cria, conscientes ou inconscientes, tá? Em relação à foto, né? Então, vamos lá. Vocês conhecem essas 4 mulheres que estão nas fotos? Não. Não? Tá. O que vocês falariam dessa primeira menina? Essa daqui Ela com... tem síndrome de Down. Ela tem síndrome de Down, né? Então, por exemplo, se ela colocasse uma foto dela no currículo, eu acho que já geraria alguns vieses, né? Assim, as pessoas já dariam uma torcida no nariz, né? Mas, assim, só para falar para vocês, essa menina, ela se chama Maju, né? Maria Júlia, e ela é a nova modelo da L'Oréal, tá? Então, é uma menina que está fazendo uma super... Ela está super em alta aí
nas passarelas de moda, tá? Agora, enfim. Então, de novo, é uma menina que dá entrevista, que participa de várias campanhas, é uma ativista. Então, assim, de novo, né? A gente está julgando por capacitismo, né? Então, a segunda foto aqui, vocês conhecem quem é? Nina Simone, eu tô buscando mesmo, não sei. Não. Mas o que vocês Uma pensariam escritora. dela? Ela é uma escritora. Isso. Ela é a Maria Carolina, né? Que ela escreveu aquele livro Quarto de Despejo, que inclusive é um livro excelente, recomendo para todo mundo ler esse livro, tá? E também é uma escritora super consagrada. O livro dela hoje está na lista da FUVEST. Então, todo mundo que quiser entrar na USP tem que ler o livro dela, tá? E uma mulher favelada, muito pouco alfabetizada, e hoje ela tem o livro dela, né, tá ao lado do livro do Zé Saramago, assim, né, do José de Alencar, que são pessoas super tradicionais da literatura brasileira, tá? Então, de novo, a gente está julgando por uma foto, né? Então, se você ler o currículo dela, você não atrela a foto. Então, mas estou reforçando justamente esses vieses que a gente tem, tá? Essa terceira moça aqui, vocês conhecem? Não? Andréa Schwartz. Ela é a Andrea Schwartz, isso mesmo. Assim, eu tive o prazer de conhecê-la, tá? A Andrea é cadeirante desde que ela tem 23 anos, né? Ela tem um problema genético que começou a manifestar quando ela tinha 23 anos. E ela desenvolveu o maior manual de acessibilidade da cidade de São Paulo. Hoje ela é CEO de uma empresa também de recrutamento e seleção de diversidade e inclusão, né? Principalmente voltada para PCD. E ela é uma pessoa super bem-sucedida, bem casada, tá? Quando todo mundo falou que ela não poderia ser mãe, ela teve 2 filhos, tá? Assim, sem anestesia, ela teve um corte meio que na raça, então enfrentou todas as adversidades para, né, conquistar o sonho de ser mãe. Então, é uma mulher também que é muito forte dentro do mundo de RH, dentro do mercado de diversidade e inclusão e PCD, tá? Então, também, não, a gente não pode ficar julgando pela foto, né? Ah, é uma mulher incapacitada. A Andrea, ela dirige, ela viaja, ela sai com o marido, leva os filhos para a escola, sobe escada, desce escada, ela é super independente também, tá? Então, inclusive, o dia que eu a conheci, ela tinha ido sozinha para o lugar onde eu estava. Então, super independente também, enfim. E por último, vocês conhecem ela? Conhecem? Não? Bom, todo mundo fala, né? Nossa, mas ela é a Maite Schneider, tá? Ah, é uma mulher loira, de olho claro, branca, cheia de privilégios, né? Ela é julgada assim, tá? Como uma mulher cheia de privilégios. Tá? Ela é uma mulher trans, tá? Então, ela passou pelo processo de transição há muitos anos atrás. Hoje ela já tem 50 anos. Ela passou pelo processo de transição há uns 30 anos atrás, quando, né, esse tema ainda nem era muito conversado, muito conhecido, muito falado, era cheio de tabu, cheio de preconceito. E a Maite Schneider hoje também é uma das grandes líderes à frente de inclusão de trans dentro do mercado de trabalho formal, tá? E aí também, você olha para ela, você fala que é uma mulher cheia de privilégios, mas ela também teve as lutas e as batalhas dela e tem as causas dela também, tá? Então, gente, sim, não vamos julgar pela foto, tá? Ela é uma mulher maravilhosa, até por isso a gente acha que ela é cheia dos privilégios, né? Enfim. Tá bom, gente? Só para Foi entender. muito legal que você colocou tudo brasileiro. Não, só brasileiras, é verdade. E sou muito fã dessas 4, assim, acho que são 4 pessoas que estão muito em moda agora, tá? E é muito bom a gente ter essas influencers aí agora. A Carolina, infelizmente, veio à fama depois de falecida, né? Ela faleceu, acho que em 1960, 70, se não me engano. Então, mas enfim, ela teve o lugar dela, merecidíssimo também. Bom, vamos lá. Uma Pode falar. pergunta, como teve exemplos de pessoas com PCD, existem vagas, né, voltadas para o PCD, mas e no currículo? O PCD ele inclui essa informação lá ou não? Tem alguns que colocam PCD, porque, enfim, por exemplo, se há uma vaga. Porque
o problema de PCD, por exemplo, assim, por exemplo, você tem um lugar que não pode ser, é um lugar de alto risco, uma mineradora. Eu posso contratar cadeirante, posso contratar gente com outras deficiências, né? Nanismo e tal, mas eu não posso contratar, por exemplo, gente que tenha deficiência visual. Então, às vezes, muitos deles colocam qual a deficiência que eles têm, né? Se é auditiva, parcial, imparcial, até porque a nossa legislação brasileira também não considera todo PCD. Então, se você tem uma audição prejudicada, mas ela não é totalmente prejudicada, você já não é considerado PCD, tá? Então, tem várias. Não é qualquer dedo que você tenha amputado que você é considerado PCD, tá? Então, se for esse dedo, acho que você não é PCD, tem que ser, acho que esses 2 dedos, enfim. É uma série de regras, tá? Então, é bem complicado esse tema no Brasil ainda. Então, eles acabam colocando porque eles mesmos sabem a complicação que é. Aí eles colocam até no LinkedIn PCD, assim, entre parênteses, tá? Bom, vamos lá. Eu tenho mais um exercíciozinho aqui, né? Essa é uma vaga que eu divulguei, que a nossa empresa divulgou há algum tempo atrás, tá? Que era uma vaga de estagiário para a área de marketing, tá? Então, cheio de, enfim, o que faz, qual é a área de atuação, e aí a gente vai para os requisitos, né? Formação superior prevista entre dezembro de 23 e dezembro de 24, estudar no período noturno, ter o conhecimento do pacote Office intermediário e o inglês intermediário. Eu esqueci de colocar aqui que o inglês intermediário era desejável, tá? Depois a gente alterou a vaga, é desejável, o inglês é intermediário. Não é necessário ter, é desejável. Aí o local e horário de estágio é em Alphaville, né, em Barueri, que é uma cidade perto de São Paulo, e o horário é das 9 às 16, né, e aí são 6 horas de estágio, incluindo 1 hora de almoço, tá? Então, era essa a vaga. E aí, eu vou mostrar para vocês alguns currículos, tá? Alguns exemplos de currículos, e eu queria que vocês me dissessem qual deles vocês contratariam. Vamos lá? Pode ir? Pode, gente. Pode sim. Vamos lá. Esse é o candidato 1. Esse é o candidato 1. Então, ele tem o objetivo de estágio na área química de laboratório, ele está cursando o 3º período da faculdade de Química, ele tem o inglês básico, mas está cursando, o espanhol também é básico, e aí ele tem experiências anteriores, olha, ele atendeu num quiosque de roupas, num shopping, e ele trabalhou num call center, tá? Ele conhece Excel, Outlook, PowerPoint avançado, e ele tem um conhecimento básico numa linguagem de programação. Aí eu quero saber de vocês, contratariam ou não contratariam esse candidato? Não. Eu acho que a experiência dele de atendente de quiosque de roupas e call center pode contribuir para a vaga. Mas, a Vocês princípio, assim, contratariam ou não? Não, sim. Não? Não, o Vamos lá. estágio era o requisito, né? O curso e ainda o período em que ele ia concluir a graduação. O curso não tem nenhuma formação superior. A nossa empresa não é muito apegada em curso, não. Mas é isso, gente. Olha, a formação tem que estar entre dezembro de 23 e dezembro de 24. E aí ele está no 3º período de uma faculdade de Química que deve ter uns 10 períodos. Então, ele não vai se formar em 23, nem 24, né? Vamos ser real que ele tem aí mais uns 3 anos de faculdade, né? Então, ele já morreu aí no processo, entendeu? Então, eu nem cheguei que nem todo mundo falou, acho que a experiência anterior dele ajuda. A gente nem chegou lá, a gente nem chegou no inglês, a gente já parou aí, tá? Ele está cursando o 3º período. Eu já poderia ter parado no objetivo. Olha isso, a nossa vaga é marketing, análise de mercado. E olha o objetivo dele. Estágio na área química e de laboratório, tá? Então, é por isso que eu falo que às vezes o objetivo pode matar um pouco a gente no processo, tá? Pode nos prejudicar. Então, é isso, gente. Eu nem cheguei ali no conhecimento da programação, que é legal ele ter, nem cheguei nisso. Eu parei ali, na primeira linha. Ele quer trabalhar com laboratório. A gente não é um laboratório, entendeu? Vamos lá, candidato 2. Tem bacharelado em Relações Internacionais, né? Período noturno, inglês intermediário, fez um intercâmbio no Canadá e ele é voluntário numa ONG. Vocês contratariam ou não essa pessoa?
Eu acho que não, porque é estágio, né? E ela já vai se formar. Exatamente, exatamente. É isso mesmo. Então, essa pessoa já vai se formar. Então, assim, vocês viram que os nossos pré-requisitos nem eram muito. É formação, qualquer formação. História, geografia, inglês, ciências, qualquer coisa, engenharia, qualquer coisa. E o pacote Office era intermediário e o inglês intermediário ainda era desejável. Então, nem o inglês precisa ter. Então, só estudar no período noturno, porque é para ter disponibilidade para fazer a faculdade de manhã e conhecer um pouco do Office, né? Então, vocês já viram a nossa dificuldade aqui, né? Então, vamos lá. E aí, eu acho que agora vocês já estão preparados. Vocês viram que foi uma análise bem rápida. É isso, gente. É 10 segundos, é isso. Vocês viram que não é tão impossível. Vocês analisaram nesse tempo. Então, eu vou tentar abrir... Eu vou abrir um currículo, tá? Será que eu vou conseguir abrir? Deixa eu tentar abrir esse currículo para vocês verem aí... Que vocês vão ver que não vai mudar muita coisa, não, tá? Deixa eu tentar abrir. Deixa eu compartilhar aí a tela de novo com vocês. Vocês vão ver que não muda, né? Vamos lá. É um currículo da pessoa X, né? Então, ele atualmente é um estagiário de engenharia. Então, ele tem um técnico em química. E aí, ele tem um bacharel em engenharia química aqui também, tá? Foi representante de turma, tem um monte de conhecimento. E aí, vocês contratariam ou não essa pessoa? Ele avançaria ou não no processo? Os 10 segundos já se passaram, né, gente? Ó, gente, eu nem... Ele vai se formar em dezembro de 25. Então, eu nem li o resto, gente, eu juro. Eu nem li isso aqui, nem li isso aqui, nem li isso aqui. Eu vi que ele vai se formar em dezembro de 25 e já excluí. Então, assim, podia ter 10 páginas esse currículo. Eu não ia olhar. Ó, tem até uma segunda que a gente nem viu que tinha, tá vendo? Então, ele já morreu aqui, ó. Então, não é impossível fazer uma análise de 10 segundos, vocês viram, né? Então, vocês já viraram recrutadores, tá? Então, é isso, gente. Depois você analisa meia dúzia de currículos, você já pega o jeito e você vira recrutador e começa a analisar em 10 segundos, tá? Então, é isso. Então, muito cuidado com as informações, tá? Então, não precisa colocar um mundo de informação, porque é isso. Você, por um númerozinho aqui, ó, toda a informação que estava aqui nem vai ser lida, tá? Então, deixa eu voltar para o slide. Deu para entender um pouquinho como que é a nossa vida, né? Uma vida de julgamento, gente, é isso. Bom, vamos lá. Então, vocês viram que tanto faz estar aqui ou estar no Word, né? Ser um arquivo maior ou menor. A gente se atrela muito a alguns pré-requisitos, né? Então, eu não vou, nem olhei o inglês, nem olhei o Office, vocês viram? Eu já parei ali na formação, no tempo de formação, né? E aí teve um que eu parei até no objetivo, até, assim, enfim. Que pode até ter sido um erro dele, ele esqueceu de alterar, ele deve ter se aplicado a uma outra vaga que tinha, ele deve ter esquecido de alterar, e ele pode ter morrido num processo por causa disso, tá? No caso dele, não foi por causa disso, foi por causa da formação, mas poderia ter morrido por causa disso em algum outro processo, tá? Vamos lá. Eu vou falar muito rápido de LinkedIn, que vocês vão ter aí, né, o avançado de LinkedIn em breve. Então, o LinkedIn, ele é diferente do CV, tá? Eu vejo um monte de gente falando, eu não vou mais ter CV porque tem o LinkedIn. Gente, o LinkedIn tem muita informação e ele é uma ferramenta para ter muita informação. Por quê? O mecanismo de busca do LinkedIn é o mecanismo de busca clássico que a gente chama de booleano, tá? O que é o booleano, né? Que para quem já trabalhou com eletrônica, enfim, nem existe mais eletrônica, né? Enfim, mas é uma lógica que diz que você procura com as variáveis ou e ou. Então, assim, por exemplo, eu estou buscando um engenheiro e químico. Ele tem que ser engenheiro e químico, não basta ser engenheiro, por exemplo, eletricista, tem que ser um engenheiro químico. Então, a booleana faz isso basicamente, tá? Então, e ele busca por número de palavras, tá? Então, quanto mais vezes eu escrevo engenharia química, engenheiro químico no meu LinkedIn,
mais para o topo das buscas eu apareço. Então, se você está buscando uma vaga de estágio, quanto mais palavras de estágio, estagiário, você colocar no seu perfil do LinkedIn, mais no topo você vai aparecer nas buscas, tá? Então, é isso que diferencia você aparecer na página 1 ou na página 10, basicamente, tá? Então, tem outros recursos também, de LinkedIn Premium, de pagar, enfim, tá? Algumas coisas mais. Mas, basicamente, né? Como o LinkedIn foi montado, é assim, tá? Então, vocês vão ter aulas mais para frente aí com o time, explicando um pouquinho mais, né? Então, algumas dicas muito básicas de LinkedIn, tá? No lado direito, você vai ter ali um campo de edições. A primeira coisa que você tem que fazer é editar o seu URL, né? Então, o meu já é /Natália Yamada, tá? Então, porque o LinkedIn, quando você cria o seu perfil, vem um monte de número, A, B, C, J, F, E, D, você consegue mudar, tá? Então, eu mudei o meu para Natália, e é super rápido, demora 2 segundos para você mudar, tá? É só você digitar ali o que você quer, qual que você quer que seja o seu perfil, tá? Igual criar conta do Instagram, tá? Você vai digitando, vai vendo se existe, se tem disponibilidade, se tiver, dá um ok e já mudou, tá? Bom, descrever bem as atividades utilizando as palavras-chave, né? Que nem eu falei, se você está procurando uma vaga de analista contábil, você tem que escrever essa palavra, analista contábil, o máximo de vezes que você puder, né, dentro do seu perfil. Então, você pode escrever, eu estou buscando vaga de analista contábil. Eu trabalhei junto com um time de contabilidade, eu respondia direto para analista contábil, né? Eu fiz um projeto de contabilidade na faculdade, meu projeto de TCC foi de contabilidade, enfim, você vai colocando o maior número de vezes essa palavra-chave, tá? Você pode ter um perfil em português e inglês, tá? O LinkedIn aceita você ter esse... lá no lado direito você também consegue achar para ter o seu perfil em 2 línguas, tá? Porque tem gente que, por exemplo, eu sou gerente de Talent Acquisition ou gerente de recrutamento e seleção. Então, dependendo da busca, né, que o recrutador faz, eu vou aparecer em um ou em outro, tá? Bom, quando você tem as experiências, né? Você coloca ali o nome da empresa, né? Onde você trabalhou. Tem que colocar o link da página correta da empresa ou da universidade, tá? Eu vejo que algumas pessoas digitam e não vão ali para sugestões do LinkedIn, tá? E aí não aparece. E é importante você ir, porque às vezes o recrutador, ele falou, putz, ele trabalhou nessa empresa. Essa empresa é do quê? Aí vai lá e entra e vê que é uma empresa de tecnologia, uma empresa, sei lá, de engenharia, aí fala, nossa, não conhecia essa empresa, nossa, então ele já trabalhou com isso, né? Enfim, então, coloquem os links certos, até porque você tem recrutadoras que pesquisam por empresa, então, né? Já vi buscas falando, eu quero pessoas da empresa X, e aí você entra na página da empresa X, e todo mundo que colocou a empresa X, trabalha na empresa X, entra no pool de buscas, né? No grupo de buscas do recrutador, tá? Bom, adicionar os contatos corretos, tá? Eu vejo que muita gente fica com medo de adicionar, né, as pessoas. O LinkedIn não é isso, gente. O LinkedIn não é site de paquera, tá? Inclusive, não façam isso, por favor. Não utilizem para essa finalidade nunca, tá? E se utilizarem com vocês algum dia, denunciem, tá, o perfil, porque ele não é para isso. Então, lá você pode adicionar quem você quiser, tá? O presidente da empresa XYZ, enfim. Os contatos corretos geralmente são, por exemplo, eu quero fazer um estágio na área de marketing. São os gerentes de marketing, né? Os coordenadores de marketing e o RH, né? Os times de recrutamento e seleção e o RH. Então, esses são os contatos corretos, né? Para essa busca, por exemplo, se você quiser ser analista de marketing, tá? E você tem que ter cuidado com a foto que você vai colocar ou a ausência de foto, tá? O que vocês acham de Instagram quando não tem a foto do perfil da pessoa? Você entra no Instagram de um amigo, de uma pessoa e não tem foto. É fake, Oi? Fake, né? Eu também. Então, é a mesma coisa com o LinkedIn, tá? A gente acha que ou é fake ou é um perfil abandonado. Nossa, essa pessoa nem usa LinkedIn, nem vou mandar mensagem para ele perguntando se ele quer participar desse processo, porque ele, né, ele nem tem foto, nem usa o LinkedIn. E também, assim, foto de óculos escuro, foto na praia, foto sem camisa, gente, não é o propósito do LinkedIn, tá? Isso aí vocês deixam para o Facebook, para o Instagram, enfim, para outras redes sociais.
No LinkedIn, não, tá? Sempre uma foto... Também não precisa ser aquela foto 3x4, né? Do seu RG super corporativo, que tem gente que coloca, tá? Não precisa ser, pode ser uma coisa um pouco mais descontraída, né? Uma foto você sorrindo, mas uma foto séria, que dê para ver o seu rosto, né? Enfim, que demonstre alguma seriedade, tá bom? Então, essas são dicas muito básicas de LinkedIn, tá? Assim, basiquinho mesmo, arroz e feijão, tá, gente? Ixi, bom, então, vamos lá, vamos fazer um resumo de tudo, né? Eu gosto sempre de fazer o resumo de tudo. CV, menos é mais, né? Então, tem o poder de ser sucinto, né, no CV. LinkedIn, mais é mais. Então, quanto mais eu escrevo, mais eu apareço nas buscas dos recrutadores, mais eu vou aparecer no topo das buscas, né, no topo das páginas, mais é mais, tá? E não é mágica, tá? Assim, tanto em LinkedIn quanto em currículo, não é mágica. É você saber usar os algoritmos a seu favor, os mecanismos de busca, as palavras-chave, ser sucinto e focado nos resultados, que nem aquele menino, por exemplo, se ele tivesse dentro da data de formação correta e ele não tivesse colocado aquele objetivo de estágio em química e laboratório, né? Então, assim, a gente às vezes perde as oportunidades nos detalhes, tá? Então, não é mágica, gente. A gente tem que usar as nossas informações a nosso favor. Então, que nem eu falei, se você mora em Goiânia e está se aplicando para uma vaga que pré-requisito é morar em Goiânia, você vai colocar que você reside em Goiânia. Mas se não se você não mora em Goiânia e você quer muito aquela vaga e você tem a disponibilidade de se mudar para Goiânia, tem o sonho de morar em Goiânia, enfim, você não coloca, entendeu? Para você não ser excluído do processo logo de cara, sem nem dar a oportunidade do recrutador, do gestor te conhecer, tá? E aí, uma outra palavra muito importante é o tal do networking, que nada mais é isso aqui que a gente está fazendo, tá? Vocês estão conhecendo uma pessoa que tem um conhecimento diferente de vocês, eu estou conhecendo um monte de gente que eu não conhecia, né, de várias cidades, estados. Isso é o networking. Ele é eficaz, tá? Então, eu já consegui vaga de emprego por conhecidos, por contatos, e não é bicho de 7 cabeças, tá? Então, por exemplo, eu vou deixar aqui, no final, os meus contatos. Vocês podem me adicionar no LinkedIn, vocês podem me mandar mensagem. Então, eu estou deixando a porta aberta para vocês fazerem um networking comigo, tá? Então, ele é eficaz, ele funciona e ele não é bicho de 7 cabeças, gente. Então, assim, utilizem a rede da CAIS, né? As pessoas que vocês estão conhecendo aqui para pedir ajuda, tá? Isso também é networking, tá? Networking não é só para a parte profissional. Eu quero aquela vaga, eu vou conversar com uma pessoa que trabalha naquela empresa. O network é muito mais que isso, né? Então, poxa, queria bater um papo um dia com a Clícia para saber de onde veio essa ideia dela montar, né, a CAIS. Poxa, queria conversar um dia com o mentorado que está fazendo mentoria com o mentor X, que é um cara, né, que conhece desse mercado. Queria saber como que é ser mentorado dele, enfim. Então, não é só isso, tá? Trocar informação, dicas, livros, que você está lendo, enfim, que você está, onde você está buscando as vagas, né? Enfim, conversar mesmo, gente. Aproveitem a CAIS, tá dando uma oportunidade para vocês fazerem networking aqui de uma maneira super natural, super orgânica, né? Então, e a última dica que eu dou para todo mundo, tá? Assim, adultos, crianças, jovens, enfim, idosos, investir em você e na sua carreira, o futuro, é trabalhoso, tá? Demanda tempo e depende de você, tá? E por que eu coloquei essa frase? Porque muita gente me manda o currículo em formato Word e fala, Natália, toma aí, edita como você quiser. Eu até poderia fazer, gente, mas eu acho que que documento o CV é um documento muito pessoal, tá? Acho que não cabe a mim mexer, é como se você mandasse um RG para mim, assim, né? Então, eu acho que é um documento seu. E eu acho que eu vou te dar as dicas, vou falar o que você tem que fazer. Olha, nessa linha é melhor você fazer isso. Eu posso fazer junto com você, mas eu não posso fazer por você. Eu acho que é trabalhoso, é cansativo, demanda tempo e depende só de você, gente. Assim, não adianta você deixar na mão de algum outro fazer. Sempre vai ter algum detalhe que a pessoa vai deixar passar, ela não vai ser tão cuidadosa com você, tá? Vai ter algum errinho de português que a pessoa vai deixar passar, enfim. Então, depende de você, tá? Então, eu mesma, assim, não sou super exemplo, tá?
o meu currículo não é nossa, o currículo super, né, maravilhoso, mas eu estou melhorando ele, tá? Toda vez que eu tenho um tempinho, eu pego para melhorar ele, para escrever melhor, reescrever uma frase, dar uma meditada, né? Enfim, criar mais espaço, menos espaço, atualizar com alguma atividade nova, algum projeto novo que eu estou envolvida, enfim. Então, eu sempre peguei o costume de investir aos poucos no meu currículo, tá? Ele tá bem melhor do que ele era antes. O LinkedIn mesmo, eu não tenho perfil em português, é uma coisa que eu tenho que trabalhar ainda. Demanda tempo, dá trabalho, por isso que eu vou postergando, mas assim, depende só de mim. Então, essa dica que eu dou para vocês é uma dica que eu aplico para mim também, tá bom? E aí, não sei, meninas, dá para mostrar mais um videozinho, responder as perguntas? Como que vocês querem fazer? Tá? Eu acho que a gente pode fazer só o sorteio agora, porque aí se alguém precisar sair, a gente já fez o sorteio. E aí a gente passa para as perguntas, que eu acho que vai ser ótimo também, porque a gente teve várias perguntas e talvez elas não tenham sido respondidas ainda. Boa. Pessoal, eu vou fazer aqui um número aleatório vai ser gerado aqui. E aí a gente tem 21 pessoas na sala. Sempre é legal essa parte, porque, né, nossa, número aleatório e tal, vamos ver. E aí eu vou compartilhar aqui para vocês. Não precisa, então. Eu vou só. Depois eu mostro para vocês qual foi o número que foi gerado. Não tem problema, não precisa desse nível de. Confiem na honestidade da Clícia. Pois é. O pessoal da CAIS está excluído. Suane, Débora, vocês não vão participar, infelizmente. Natália também. Natália, você não vai fazer revisão de currículo consigo mesma, mas está valendo esse sorteio, uma revisão de currículo com a Natália. Vocês vão sentar juntos, como ela falou, e conversar sobre o currículo para que vocês possam fazer juntos. Então, deixa eu rodar aqui. A gente tem 21 pessoas na sala. Eu vou rodar um número aleatório de 1 a 21 e depois a gente vai contar junto aqui para descobrir quem foi essa pessoa. O número é 12. Então, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Igor Santos. Caraca, não acredito, sério? Parabéns, Igor. O Igor Morales ficou... Eu tô muito feliz. Eu pulei da cadeira aqui, cara. Aí, ó, seu dia de sorte, hein? Que legal, feliz. Não, mas, gente, assim, independente do sorteio, eu tô super à disposição. Maravilha. Eu vou deixar meus contatos também para ajudar vocês, tá? Peraí, temos 2 Igor. E o que ganhou foi o Igor Santos. Não foi o Igor Morales, a não ser que tenha possibilidade. Desculpa, gente, eu não sei se cortou, e aí quando eu falei Santos, pareceu. Não, é que meu sobrenome é Santos também, então pode não ter sido eu realmente. Caramba. Ai, desculpa, Igor Morales. Aqui tá como Igor Morales, e aí? Não, tranquilo. Mas, Igor, qualquer coisa me manda Eu acho e-mail. que devia revisar os dois, mas tudo bem. Eu acho que vale já usar essa oportunidade de networking, aproveitar que a Nath deixou os contatos gente, me dela adiciona no disponíveis. LinkedIn, me manda mensagem, eu respondo, viu? Pronto. A Clícia sabe, eu sempre respondo, né, Clícia? Eu dou atenção. Sim, com certeza. Então, depois Obrigada. a gente organiza o contato entre você e o Igor Santos, Nath. Tá bom, não podemos problema. continuar agora. Tá bom, pode passar meu WhatsApp, qualquer coisa que precisar, tá, Clícia? Vamos lá. Bom, essas foram as questões que o time da CAIS me mandou, né? Que vocês enviaram para eles pelo box ou pelo Instagram. Enfim. Então, quais informações são relevantes e como saber quais devem ser colocadas para a vaga de desejo, né? Aí o que a gente falou sobre os cursos extracurriculares, né? Colocar aqueles que você acha que faz sentido, né, para a vaga, para a sua trajetória, que fizeram sentido para a sua trajetória, e o objetivo também, né? Colocar, se estiver alinhado com se o objetivo que você quer de vida, de carreira, está alinhado com o da vaga, colocar, se não coloca, né? E até
os dados pessoais, né? Que nem a gente falou de residência, onde você reside, né? Se é relevante, faz sentido para a vaga, coloca, joga a seu favor, né? Todas as nossas informações a gente tem que colocar, tem que jogar a nosso favor, tá? Então, currículo padrão criativo, né? Falei que eu acho que é melhor o padrão, acho que ele se encaixa aí na maioria dos casos. Você pode ter um currículo criativo para um processo ou outro, mas o padrão com certeza vai se encaixar em 90% dos processos, tá? Como garantir que meu currículo passe da forma correta pela inteligência? Então, a gente já falou, né, do currículo padrão, que ele passa melhor pela inteligência. E garantir que você não coloque o objetivo errado, que aí você já vai cortar, né? Garantir que você esteja dentro dos pré-requisitos, né? Então, por exemplo, não adianta você escrever um monte e aí você viu, né? Vocês viram, né? A previsão de formatura não bate. Então, nem adianta, né, gente? Tem coisas que não dá mesmo, né? Para abrir mão. Então, acho que colocar as informações de uma maneira também sucinta, né? Não inventar. Eu sei que tem empresa que inventa muito nome de cargo, né? Estagiário de inteligência de assuntos, blá, 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 né? Então, evitar, né, muito dessas palavras muito complexas. A minha empresa tem um monte, gerente de Expert Solution, gerente de... Enfim, né? Mas, sim, a gente tentar usar os termos que são mais habituais no mercado, tá? Isso pode fazer no currículo, tá? Colocar... Aí eu era estagiário de marketing. Não precisa colocar eu era estagiário de Expert Solutions dentro do time, blá, blá, blá. Porque acho que também fica um pouco mais difícil ter um match dentro da inteligência artificial, tá? Então, vamos ser sucintos e usar as palavras-chave, né? Que nem eu falei, não é mágica, tem que usar as palavras certas, né? Então, outra pergunta. Geralmente, recomenda-se um grooming... Gente, essa palavra foi... Veio escrito assim, até deixei aqui para dar o highlight. Vamos lá, geralmente recomenda-se um grooming do currículo de acordo com a vaga. Mas no LinkedIn só tem um único perfil para tudo, para ser encontrado e para aplicar. Como maximizar o potencial do CV único? Então, de novo, eu falei, não coloca objetivo. Se você está atirando para tudo quanto é lado, e não tem problema, tá, fazer isso, tá? Quero me aplicar uma vaga de estágio no Itaú, no Nubank, né, na Unilever, na Ambev, todas as empresas do planeta, não tem problema. Eu quero experiência, não tem problema, gente. Mas aí, para você ter um único CV, você não pode ter objetivo, você não pode ter o seu lugar de residência, né? Você não pode ter nada que te deixe muito limitado. Então, tirem essas informações, tá? E aí você vai ter um currículo que vai servir para tudo. Como chegar a ser notada pelo recrutador quando a triagem de CVs é manual? Eu acho que é ainda mais fácil quando é manual ser notada pelo recrutador, tá? Então, é isso, né? Acho que aquela ordem que a gente falou nos primeiros slides, né? Ter a formação e os idiomas, eu acho que é o jeito de você começar a ser notado, né? Porque geralmente a gente começa por essa parte, tá? Formação e idioma. Porque se é uma vaga de marketing, você, sei lá, formou em geologia, assim, né? São mundos muito distantes, assim, né? Então ali você já vai morrer, né? Nesse processo. E também não sei se aí se você mesmo assim, me formei em geologia, mas descobri que era marketing, aí você adicionou objetivo, né? Eu quero objetivo, vagas na área de marketing, entendeu? Então, para dar uma contrabalanceada, tá? Então, acho que quando é manual, você tem ainda mais chance de ser notado. Acho que é mais difícil até na inteligência artificial, que eles são bem quadrados, né? Se eu vejo uma pessoa que é formada em geologia, que é um estágio em marketing, eu fico no mínimo intrigada com essa pessoa, eu dou uma chance, tá? A inteligência artificial não sei se daria, tá? Muita qualificação no currículo é um critério de eliminação dependendo da vaga? Sim, dependendo da vaga, é um critério de eliminação, tá? E eu vou contar o porquê, assim, é muito baseado em fatos e dados das empresas, tá? Então, por exemplo, uma pessoa que é muito qualificada, você vai trazer ela para um cargo muito, que a gente fala muito júnior, muito operacional, uma pessoa, por exemplo, que estava dentro das estratégias da empresa e vai fazer um cargo que você tem que ficar apertando o botão, basicamente, né? As chances dela enjoar e cansar daquilo lá e partir para outra são muito grandes. Então, até mesmo por causa do salário, às vezes, por exemplo, quando a pessoa é muito qualificada, ela já tinha, com certeza, um salário um pouco maior, e ela vem para uma vaga que é um pouco menor, ela vai vir com um salário menor, né? E, gente, assim, ninguém vive sem dinheiro, né? Assim, então, ninguém está no trabalho da empresa só por amor, né? Ou por propósito, tem também a parte financeira. Então, com certeza, é uma pessoa que você corre o risco de perder se alguma outra empresa oferecer um pouco a mais. Então,
existe sim esse risco, existe sim esse estigma de que muita qualificação é um critério de eliminação dependendo da vaga, tá? Eu não vou trazer um diretor para uma vaga de coordenador, não vou trazer um diretor para uma vaga de analista, assim, casos muito pontuais, assim, casos muito raros, tá? Então, se for só um pouquinho qualificado, era um coordenador e vai vir para uma vaga de analista sênior, aí faz sentido, né? Era um coordenador que ganhava menos do que eu pago para o meu analista sênior nessa empresa, aí faz sentido. Então, uma pessoa, tem muito caso disso, né? Por exemplo, tem uma amiga que queria muito trabalhar na Natura, era o sonho da vida dela trabalhar na Natura. E ela foi para um cargo menor e por uma redução do salário, mas é porque era um sonho dela trabalhar na Natura, ela deixou isso muito claro, né, enfim, nos objetivos dela, no currículo dela, e ela acabou passando no processo, tá? Então, casos muito pontuais, tá? Bom, vamos lá, próximo. Podemos informar o perfil das redes sociais no currículo? LinkedIn, tá, gente? Instagram, Facebook, muito raro. Também, de novo, vagas pontuais, né? Uma vaga, de repente, que você precisa lidar com influencers, né? Eu já trabalhei com uma empresa de produtos de cabelo, né? De cosméticos, que tinha uma vaga que era marketing de influencers. Então, aí acho que faz sentido, mas mesmo assim, acho que a menina que a gente contratou, ela não tinha muitos seguidores. Até porque para ela fazer um trabalho de marketing de influencer, ela não precisa ser uma influenciadora, né? Ela precisa fazer a ponte com as influenciadoras, mas enfim, não recomendo, tá? Até porque eu acho que rede social, sem ser o LinkedIn, né? O LinkedIn você pode colocar, mas eu acho que rede social, né? Instagram, Facebook, acho que tem muito dado pessoal também, né? Muita coisa. E lá você é livre para postar o que você quiser, foto na praia, foto bebendo, foto com os amigos, enfim, né? Acho que também tira um pouco a liberdade do candidato. E, de novo, o viés consciente ou inconsciente, né? Essa pessoa, olha, fica bebendo cerveja todo dia, é um alcoólatra, como que vai vir trabalhar aqui, né? E quando não tem nada a ver, você postou só uma meia dúzia de fotos que coincidiu de você estar bebendo com amigos, entendeu? Não tem nada a ver, né? E, de novo, vamos evitar os julgamentos, né? Como elencar qualificações que não tenham um certificado vinculado? Gente, só escrever. Por exemplo, eu não tenho diploma de inglês. Eu falo inglês, mas eu não tenho diploma, nunca tirei uma certificação, TOEFL, nada, e tá lá, inglês avançado, sei lá. Então, acho que dá para elencar, mesmo sem certificado, tá? Não vejo nenhum problema nisso. E assim, se você souber, por exemplo, eu tenho curso, eu tenho Excel avançado, porque todas as empresas que eu trabalhei sempre trabalharam muito com Excel. Acho que você pode escrever que você tem Excel avançado, mesmo sem certificado. Só que na hora ali do vamos ver, você tem que também, se a empresa colocar um teste de Excel no processo seletivo, você tem que fazer as honras, né? Então, também não mentir nisso. Mesmo sem certificado, você pode colocar, mas nunca mentir, tá? Precisamos seguir uma formatação padrão? Não precisa seguir uma formatação padrão, mas é melhor que o currículo seja, né, num formato que seja favorável para que você seja notado pelo recrutador. Então, colocar sei lá, se o objetivo estiver alinhado com a vaga, coloca o objetivo. Se a sua formação é muito favorável, coloca nessa ordem, né? Objetivo, formação, idioma, tá? Se você tem idioma e a vaga precisa, coloca. Até chegar nas experiências, tá? Porque aí, até lá, você já conquistou metade do coração do recrutador, tá? Então, a experiência profissional pode estar em ordem de relevância ao invés de cronológica? Então, gente, o currículo conta uma história sua, né? De começo, meio e fim. Eu já vi recrutadores, eu já tive recrutadores na minha equipe que falaram que como a pessoa não tinha colocado as experiências dela numa ordem cronológica, né, ascendente ou descendente, ela falou, essa pessoa não é organizada. Já julgou, de novo, né, só simplesmente porque alterou a ordem das experiências. Então, de novo, gente, evitem julgamentos, tá? Assim, não tem como evitar 100% do julgamento, mas o máximo que a gente puder evitar é melhor. E, de novo, o nosso currículo tem que contar uma história nossa, e nossa história tem começo, meio e fim, né? Ou então tem começo, meio e até chegar onde eu estou, né? Então,
tentem manter uma sequência, até para que o recrutador entenda suas transições, né? Então, eu saí dessa empresa para ir para essa, aí às vezes a gente até entende, essa empresa era pequena, ele foi para essa que era maior. E até a gente também faz algumas suposições, julgamento de novo, né? Baseado, né, na ordem que as coisas acontecem na vida, né? Tá? E até eu tive uma candidata também uma vez que ela teve um espaço muito grande de uma experiência para outra. Eu falei, nossa, mas você estava numa empresa tão boa, por que você saiu? E ela falou, porque eu tive gêmeos, enfim. Então, conta também a história da sua vida, né? A ordem que você entrou e saiu das empresas, né? Bom, eu não sei se dá tempo, tem um videozinho aqui de entrevista de estágio que é super legal, se vocês quiserem ver depois, é um vídeo da Raine. Dá para ver? Agora, Clícia? Dá tempo? Dá para ver, a gente está gravando e se as pessoas precisarem sair, a gente vai mandar o pack com os links e tudo mais, então pode passar. Então depois eu passo por último, deixa eu falar antes, né? Todo mundo aqui. Bom, gente, quem puder entrar nesse site do menti.com agora, vai ter uma pergunta lá, coloquem esse código, tá? E aí, depois a gente vai formar uma nuvem de palavras, eu vou mandar essa nuvem de palavras para a Clícia, para a Suane, para que vocês tenham como lembrança deste momento de hoje, tá? Assim, para que ele marque o início dessa jornada da carreira de vocês, tá? Vamos lá, vocês conseguem entrar nesse site e digitar este código? Vocês podem entrar ou nesse site de baixo direto ou no de cima. Acho que dá para colocar aqui no chat, né? Pronto, Clícia sempre à frente do tempo. Muito bem. Clícia é demais, né, gente? Como que a gente vive sem essa mulher? Como é que não coloca no currículo proativa? Me diga, Natália. Não, ela está autorizada. A Clícia está autorizada. Caps lock. A Clícia está autorizada, ela tem licença poética para colocar. Resultados obtidos. Uma pergunta que passou aqui no chat. Currículo Lattes tem alguma lógica de algoritmo, assim como o LinkedIn? Eu não entendo muito de currículo Lattes, tá? Embora eu tenha também um abandonado lá, né? De 2000 bolinha. Eu acho que não tem lógica, tá? De currículo Lattes. Eu acho que não. Eu acho, tá? Mas eu tô falando de uma área que eu não entendo direito. Mas, como é uma área muito tradicional ainda, eu acredito que não tenha os mesmos filtros. Elisandra, a gente vai guardar já, então, essa pergunta para... A gente vai ter masterclass no meio do ano de Lattes e metodologia de pesquisa, então dá para a gente guardar essa pergunta. Vou salvar aqui. Então, vamos lá, gente. Vai escrevendo, que ele vai formando as nuvens aqui. Cais Mentoria, que bonitinho. Quem é essa pessoa que quer trabalhar com a gente? Já manda e-mail. Tem vaga, tem vaga. É um lugar legal para trabalhar, ouvi dizer, viu? Pois é, né? Somos suspeitas, mas a gente está tentando. Sim. Vou colocar a minha também. Você conhecia essa ferramenta, Clícia? O Mentimeter? Sim, eu até pensei que eu acho que para a gente mandar as perguntas nas próximas sessões é melhor usar ele do que o que a gente usou dessa vez. Nossa. Olha, gente, então, a palavra que aparece maior aqui é o que mais foi citada, né? Então, desenvolvimento e conhecimento foram as que tiveram mais menções. E é isso mesmo, gente. Uma carreira de sucesso, ela tem conhecimento e desenvolvimento. Vocês estão super corretos. Tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou mandar um print depois dessa
dessa tela aqui, né, para as meninas, para elas mandarem para vocês de recordação, para que vocês, para marcar mesmo o início dessa jornada, tá bom? Vamos lá. Tranquilo? É, ficou linda mesmo. Ficou linda, eu vou mandar para vocês depois. Que eu acho que as jornadas, elas têm que ter marcos, alguma coisa para que a gente marque, né? Então, e aí a gente pode depois voltar daqui uns anos, tá? Para ver se teve desenvolvimento, se teve conhecimento, tá? Também, vamos lá. Bom, gente, eu vou falar também aqui, antes da gente ir para o vídeo final, né? Para a gente dar uma descontraída, dormir tranquilinho, né? Alguns links que eu acho super importante, né? Assim, para a gente ter como jornada, como autoconhecimento mesmo do que a gente quer, né? É o link do teste do MBTI, tá? Que é um teste da sua personalidade, né? De como você é na essência. O teste do DISC, tá? Todos esses são gratuitos que eu coloquei aqui. O teste do DISC, que é como você está no momento. O DISC é um teste que a gente sempre faz de tempos em tempos, né? Cada ano, cada nova mudança de vida, porque ele é uma fotografia do momento, tá? O MBTI não, ele já é a sua essência. Tem esse teste muito legal que chama Âncoras de Carreira, da Robert Half, no site da Robert Half, mas é um teste bem conhecido, tem em várias outras plataformas, mas esse da Robert eu acho mais completinho, que você responde uma série de perguntas e depois ele fala assim, quais são as suas prioridades, né? Então, a minha prioridade, por exemplo, eu descobri por esse teste, não só por esse teste, mas já desconfiava, né? Que eu preciso ter autonomia, independência para trabalhar, senão eu não sou feliz, assim, eu não estou satisfeita. Então, isso é um grande pilar, né? Então, ele classifica, né, para você aí quais são as suas âncoras de carreira, tá? E aí, livro também, A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, é um livro muito bom, assim, que qualquer livro da Brené Brown é muito impactante, assim, ela é uma pessoa que tem um profundo conhecimento humano, ela é uma estudiosa de comportamento humano, tá? Tem o filme dela no Netflix, tem TED dela no YouTube, se vocês procurarem, tá? Uma pessoa fantástica, assim, e esse livro aí é um livro que marcou minha trajetória dentro do RH. Eu não gosto de livro de autoajuda, mas esse é um livro que eu gostei. Eu geralmente gosto de ler literatura. E por isso eu coloquei o livro da Carolina Maria de Jesus, que é o Quarto de Despejo, que também acho que é um livro muito importante para a sociedade que a gente vive atualmente, né? E assim, eu acho que ela é uma inspiração, a Carolina, né, de chegar onde chegou, mesmo, né, depois de falecida, né, ter esse prestígio, esse mérito, né, de estar na lista, né, dos livros aí indicados para os vestibulares mais famosos do Brasil, ao lado de grandes nomes, né, de Zé Alencar, Machado de Assis. Acho que uma mulher favelada, quase analfabeta, é um livro cheio de erros de português que foram mantidos, assim, porque eu acho que diz muito sobre a realidade do nosso país, né? Mas que mostra que a gente pode chegar lá, né? Vindo de onde quer que a gente venha, né? Acho que é um grande exemplo de carreira, tá? E aí, uma dica que eu dou é saiba que seus ídolos estão lendo, tá? Então, assim, eu sempre pego as listas, todo começo de ano, eu pego as listas do Obama. O Obama lança livros, uma lista de séries, uma lista de filmes e uma lista de livros, né? E Obama é uma pessoa que, assim, como um grande líder, eu sou fã, assim, né? Então, eu acho ele um cara muito inteligente. Então, sempre estou por dentro do que ele está lendo. Então, isso também gera bastante assunto, gera bastante networking. E a Clícia falou que tem o playlist do Obama também no Spotify, é verdade. Ele lança todo ano, tá? Tem do Bill Clinton, tem de várias outras personalidades, né? Se você pesquisar. Então, saiba que seus ídolos estão lendo, porque também acho que é uma grande fonte de networking, assim, né? Eu já iniciei conversas, amizades, assim, com pessoas que estavam lendo a mesma coisa que eu, que tinham interesse pelas mesmas coisas que eu, tá? A Brené Brown é uma pessoa que já gerou para mim muito networking, empatia com outras pessoas. Então, deixo aqui essas dicas para vocês, tá? Uma dica de um livro considerado de autoajuda, né? Um livro de literatura, né? Muito atual. E aí também os outros links dos testes para vocês se conhecerem, tá? Sem compromisso. E é isso. Deixa eu ver também aqui.
Dúvidas, deixa eu ver. Aí eu coloquei aqui também o meu e-mail, o meu LinkedIn, tá bom? Para vocês ficarem à vontade para entrar em contato comigo, me adicionar, conversar, enfim. E aí eu vou pro videozinho. É um videozinho só para a gente fechar aqui com chave de ouro, para vocês guardarem uma boa lembrança de mim, tá? No final. Deixa eu ver se eu consigo tentar. Vamos ver se vai, né? É do YouTube, gente. Eu peguei a versão não, a versão com legenda, tá? É um teste, é um processo seletivo da Heineken. Então, deixa eu ver como é que eu faço para compartilhar aqui. Good Computer Sound. Vocês estão ouvindo? Sim, sim. Então, tá bom. What's your management style? Passionate. Passion. And what's your biggest weakness? Being stubborn. Stubborn, I think. Okay, give me one reason why I should hire you. Because sports is my passion. I'm really passionate about football. Really like football. When you are looking for a job for an interview, Either brush. You look good, you feel good. Hi. Hello. How are you? Okay, Reeves. Okay. And so you liked it when we were walking hand in hand? It made me feel comfortable, yes. Oh, interesting. We'll see what happens. Yeah, well, thank you very much for your time, I suppose. Okay. Thank you very much. Yeah. All right. Okay. Thank you. Mr. Ross, have a very nice weekend. Thank you. So, are you sure? I'm fine. I'll get a little water in a second. Okay, you say no. Stay away, please. If we're talking about money, how much money do you think you would like to have in the position? Last time this happened was at a disco. The disco day? Fire and passion or cold and calculated? I would say cold and calculated because... Wrong answer. Fire and passion. Other people get infected by my enthusiasm. You think I'm getting infected right now? We need to go. Simon, Mr. Ross, please. Come on, we need to get going. missing a hand here. Can you help us, please? Can you help us, please? There's a fire or something. We have a gap here, sir. I just want to okay, he's back. Okay, he's okay. Okay.
lá. Bom, gente, era isso, né? Esse vídeo é para mostrar, assim, que muitas das skills que vocês estavam falando, soft skills, a gente só vê nessa prática, né? Nesses testes muito práticos, que eu espero que vocês não tenham que passar. Mas eu acho que toda a vitória, todo o processo seletivo tem que ser comemorado dessa maneira, né? Assim, em grande estilo, porque eu acho que são vitórias onde o mérito é todo de vocês, tá? Então, acho que essa é a mensagem final. Comemorem como se vocês tivessem passado num processo assim. Comemorem dessa maneira. E participem do processo dessa maneira. E participem do processo dessa maneira. Sejam, né? Não sejam proativos no papel. Mostrem isso, né? Assim, então, em toda oportunidade que vocês tiverem, né? Vocês viram que o menino ali, todo momento ele estava, né? Se prontificou para segurar, né? Ali o colchão pro cara descer, né? Foi ser resiliente numa situação de socorro, enfim, de problema de saúde. Então, a gente nunca sabe as situações que a gente vai passar e é sempre uma oportunidade para que a gente mostre aquilo que a gente realmente é, né? Se a gente não é, não precisa mostrar não, viu, gente? É só o que a gente é de verdade, tá bom? E é isso. Obrigada, gente. Ai, Natália, muito obrigada. Muito, muito, muito obrigada. Realmente, olha, 2 horas, tá vendo, de Masterclass. Passaram assim... passaram voando em termos de tempo, mas foi tanto conteúdo, foi tanta informação, foi tanta troca. Nossa, eu amei, assim, foi... eu acredito, como a gente tinha mencionado no início, né, a questão da jornada. A gente deu início nessa trilha de desenvolvimento falando sobre tirar os planos do papel e realmente colocar em prática. Estamos agora aqui falando sobre o currículo e, assim, eu acredito que durante essa caminhada toda da trilha de desenvolvimento, a ideia é que a gente mantenha esses encontros de uma maneira tão interativa como foi esse seu. Foi realmente muito incrível, sabe? E eu acredito que para todos que estiveram na sala, para os nossos estudantes CAIS e inclusive para a equipe, eu estou aqui sinceramente impactada. Tanto que eu estava super tirando dúvidas ali. Minhas sim, porque não é, a gente, como eu tinha falado no início, é um tema muito interessante que suscita realmente muitos questionamentos, a gente fica muito inseguro, talvez, não é? Em relação a essa apresentação em um papel, uma folha, sobre nossas pretensões, sobre nossa experiência, nosso histórico de vida. Como você disse, aquilo é uma apresentação sua, é uma história, você está me contando uma história. De que forma eu vou transmitir para o recrutador a minha narrativa, de maneira que ele realmente capte minha história nesses 10 segundos, sabe? Não, essa daqui é interessante. Então, meu Deus, foi um compilado de dicas incríveis. Estou realmente... Não, e esse vídeo, minha filha, eu e Clícia, assim, ó... É demais, né? É demais o vídeo, né? Vocês podem usar, acho que na CAIS, acho que reflete muito do espírito jovem que a gente tem que manter dentro da gente, né? Hoje eu não sei se eu passaria num processo desse aí, viu? Mas eu acho que a gente perde muito, né? Desse espírito jovem, acho que é isso que a gente tem que manter, né? Com os nossos jovens aqui na CAIS. Eu gostei muito também, obrigada, gente, foi ótimo. E eu também, Suane, eu também sempre estou participando de vários workshops de currículo, porque eu acho que é um tema que a gente nunca vai ser 100%, né? Saber tudo. Então, também participo de várias coisas, Tem um amigo meu apresentando, colega de profissão, eu sempre estou participando também para me atualizar, ver o que está acontecendo no mercado, enfim. Muito, muito, muito bom mesmo. Eu queria agradecer a sua presença. Nossa, foi assim, enriquecedor de N formas. Eu quero agradecer a presença de todos que estiveram aqui, que passaram na sala, que não pôde acompanhar até o finalzinho, mas a gente vai disponibilizar a gravação. Quem eventualmente só consiga assistir depois, né? Assistam de início ao fim, minha gente, meu Deus, realmente são 2 horas aí, 2 horas de puro acréscimo, né? Puro acréscimo. E se preparem, porque na semana que vem na semana que vem já temos outra Masterclass falando sobre LinkedIn. Então, colocamos o trem nos trilhos e seguimos.
Obrigada, gente. Me convidem para a semana que vem, eu quero participar também. Super, super. O convite é agora. É intimação praticamente agora. Clícia, Tá bom. quer dar uma boa noite a todos Boa noite, vocês. pessoal. Muito obrigada. Boa noite, gente. Foi ótimo. Obrigada, Natália. Obrigada a todo mundo. Foi incrível. E vamos que vamos. Beijo, gente. Vamos que vamos. Tchau. Beijo para todo mundo. Um abraço. Tchau, tchau.